Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Está entrando no ar o programa A Última Chamada. Boa noite, que a gloriosa graça e paz do Senhor Jesus alcance a nossa amada audiência da Paraíba, que nos escuta aqui pela frequência da 100.5, nos aparelhos de rádio, e também você que nos acompanha de outros estados, até de outros países aí, pelo site. Que a gloriosa graça e paz do Senhor Jesus alcance a sua vida, e você também que nos acompanha aí pelo RBT Plus. Que a gloriosa graça e paz do Senhor Jesus alcance a vida de cada um dos nossos irmãos espalhados aí, Paraíba, estados e mundo afora aí, tá bom? Queridos, eu quero convocar vocês para a gente iniciar a programação, como de costume a gente faz, sempre orando, apresentando a Deus aquilo que nós vamos fazer, para que no abrir da nossa boca aqui possa ser o Espírito de Deus falando com o seu povo, trazendo direcionamento, trazendo resposta, consolo, palavra de libertação, para que não seja o homem falando, né? Ninguém liga o seu rádio, ninguém participa desse momento para ouvir o homem falar. Você quer ouvir Deus falar? Então vamos orar e apresentar essa programação ao Senhor, para que Deus possa estar nos direcionando, também apresentar as nossas causas ao Senhor nessa noite, tá bom? Eu quero concordar com a bênção de Deus sobre a tua vida. Então ore conosco agora. Senhor meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui reunidos neste momento, nesta noite, na Tua presença, para apresentar, Senhor, essa programação, que é um momento onde o Teu povo se reúne através da frequência do rádio, através da internet, Senhor. É um momento que as pessoas se reúnem para ouvir a Tua voz, para ouvir as Tuas direções, as Tuas respostas, meu Deus. É um momento onde, meio, Pai, essa sequidão de palavra, essa apostasia, esse monte de heresia que nós temos, Pai, é um momento que o povo se refugia para ouvir a Tua voz, Pai. E nós estamos aqui te suplicando que o Senhor venha falar, que o Senhor venha nos dirigir, nos orientar, também que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, porque o fardo do pecado é muito pesado, meu Pai, e o Teu fardo é leve, o Teu fardo de amor, de justiça, de santidade, Pai, põe sobre nós e tira, Pai, o nosso fardo de pecado, o nosso fardo pesado, meu Deus, das nossas costas, e nos ajuda, Pai, a continuar caminhando, Pai, em veredas retas, em veredas luminosas, Pai, em caminhos que o Senhor se agrada, Pai. Meu Deus, eu também te peço pelas pessoas que estão extremamente atribuladas, angustiadas, Pai, com pensamentos perturbados, Pai, todos os espíritos, meu Deus, que estão atormentando essas pessoas, Pai, que o Senhor dê uma ordem aos Teus anjos agora, que seja dissipada essa nuvem diabólica do mal, que está perturbando pessoas agora, colocando pensamentos de suicídio, pensamento de desgosto da vida, Pai, pensamentos confusos, de ódio, de rancor, meu Deus, dissipa essa nuvem diabólica, Pai, dissipa, meu Deus, dá ordem aos Teus anjos, meu Pai, que eles venham em poder de equivalência, Pai, em número de equivalência, com poder e força, Pai, para aniquilar, Pai, essa nuvem diabólica, Pai, que cercam almas, Pai, carentes, cativas, Pai, a fim de destruí-las. Essa é noite de livramento, meu Pai, é noite de direção, é noite de vitória, meu Pai, é noite da manifestação do Teu poder, meu Deus, e nós estamos aqui para isso, para manifestar o Teu poder, para manifestar a Tua graça através da Tua palavra, meu Pai. Então te peço, repreende todo o poder do maligno contra mim, contra a missionária, contra, Senhor, os nossos filhos, contra o nosso ministério e também contra a vida e o ministério e a vida de todos que estão aqui nos acompanhando, Pai. Dissipa essa nuvem diabólica, meu Pai,
Atenda ao clamor da tua igreja e nos dá a vitória, Pai, sobre os nossos inimigos, Pai. E glorifica o teu grande nome. E que essa noite não venha ser só noite de livramento, noite de salvação também, meu Pai. É assim que nós te oramos, apresentando todos os nossos ofertantes, pedindo a tua bênção e a tua proteção sobre a vida de cada um deles, Pai. Que o Senhor guarde, proteja, livre, Pai, aqueles que mantêm essa rádio, Pai, essa programação, Pai, em operação. Proteja, Pai, abençoe tremendamente, Pai, quem oferta nessa rádio, meu Pai, e também aqueles que hão de começar a ofertar hoje, Pai, que a tua bênção também venha sobre eles, que o Senhor venha nos direcionar em tudo, que o Senhor venha abençoar Osmar Queiroz, Raquel Maroja, que abrir as portas dessa emissora para a pregação da tua palavra, Pai. Abençoe eles com graça, com salvação, com saúde, e toma, meu Pai, a dianteira desse programa e nos conduz no abrir da nossa boca, Pai. Assim que nós oramos, gratos ao Senhor por toda a benevolência que o Senhor tem nos feito, em nome de Jesus. Quem concorda e crê diz amém. Glória a Deus. Maravilhoso a gente poder se reunir para estarmos clamando a Deus, né? É bom a gente orar sozinho, eu gosto de orar só. Tem momento para tudo, né? Tem momento para orar só, tem momento para orar com pessoas, e tem hora que é muito bom orar com pessoas. E agora eu senti aqui a manifestação do poder de Deus aqui nesse local, a graça transmitida pelo Espírito de Deus. Tenho certeza que muitas pessoas estavam orando nessa fé conosco e vão receber vitória e vão colher seus frutos. E por falar em frutos, eu queria deixar aqui uma reflexão. Hoje eu estou bem acompanhado aqui. Hoje eu estou aqui com a missionária Dalt, né, com a missionária Bianca, a missionária Agnes e a missionária Chloe. Estamos aqui todos reunidos aqui na presença do Senhor Jesus. E também tem um profeta aqui com a gente, né? Tem um profeta aqui, está todo mundo aqui reunido. Glória a Deus. E eu estou muito feliz de estar aqui hoje, mais uma vez. E como eu disse, falando em colheita, eu quero deixar uma reflexão aqui para vocês, porque a colheita de muita gente está me ouvindo aqui vai ser grande. Eu já quero profetizar aqui antecipadamente para você saber que é Deus que está te dando essa colheita, tá bom, meu querido e minha querida? Jeremias, o capítulo de número 4, e o versículo número 3 diz assim: porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e Jerusalém: lavrai para vós outros campo novo, e não semeei entre espinhos. Tremenda essa palavra. Eu já ministrei nela, já recebi essa palavra como resposta de Deus para a minha vida, já transmiti ela para outras pessoas como direcionamento. E hoje eu quero trazer uma reflexão aqui, porque, como eu falei, tem pessoas aqui que estão acompanhando esta programação, que têm semeado e vão colher, né? Porém, aqui em Jeremias diz que você não pode semear entre espinhos. Você tem que procurar campo novo para lavrar e semear. Porque a semente que é colocada entre espinhos não nasce. E Jesus, ele endossa isso quando ele fala na parábola do semeador, que algum tipo de semente ali lançada cai no meio dos espinhos. E aquelas sementes que caíram no meio dos espinhos, diz o texto que elas até chegam a nascer. Até nascer, ela nasce. Porém, ela não frutifica, porque o espinho sufoca, o espinheiro. E quem trabalha um pouco com agricultura, planta alguma coisa, sabe que quando você coloca uma planta ali, que você goste do teu gosto, uma fruteira, alguma coisa, quando começa a nascer ervas daninhas em volta, a erva daninha sufoca aquela planta para que ela não cresça. Tira toda a vitamina do solo e também cresce por cima dela para que ela fique raquítica. E aqui em Jeremias, o contexto é bem diferente, mas a essência é uma só. É a mesma que Jesus fala lá na parábola do semeador. É a mesma que um agricultor na roça vai viver. É uma realidade, sabe? É uma realidade. Se você pegar esse contexto de Jeremias, o contexto é outro. Mas se você pegar a essência disso aqui, o fundamento dessa palavra é um só. Se você pegar um agricultor, diz assim: eu posso plantar no meio dos espinhos, vai nascer? Ele fez: não. Vai lá na parábola que Jesus conta: Senhor, essa semente aí no meio dos espinhos nascia, frutificava? Não. Qualquer lugar que você botar dentro dos espinhos não nasce, né? E aqui está falando em forma de metáfora, usando uma figura de linguagem, de semeadura. E a semeadura pode ser muita coisa. Você pode estar semeando muita coisa mesmo. Por exemplo, tem gente que está semeando ódio, vai colher o quê? Tem gente que semeia contenda, tem gente que semeia intriga, tem gente que semeia infidelidade, tem gente que está semeando recurso, e assim vai. E por que eu trago essa reflexão, né? Primeiro porque tem pessoas que estão me ouvindo que vão colher da parte de Deus e já sabem, né? Porque é resposta.
O que eu estou falando para você é só uma confirmação do que Deus já tinha falado com você, não é isso? Então você já está aí chorando lá do seu rádio, sentindo a presença de Deus, porque Deus está confirmando para você. Também, por outro lado, eu trago isso, que eu estava esses dias conversando com a missionária, e ela falava o seguinte comigo, ela disse: pastor, escuta aqui o áudio dessa mulher. Ela mandou o áudio da mulher lá, e a mulher: olha, missionária, por favor, ore por mim. As vendas aqui no meu comércio caíram muito, não estão fluindo, e ore pela minha vida, que quando Deus abençoar, eu vou abençoar a obra aí, eu vou honrar e tal. Aí eu fiz: missionária, eu ouvi aqui, ela tá pedindo oração, né, e falando que vai abençoar. Glória a Deus, né, que bênção. Não, a missionária fez: que bênção não, pastor, porque ela já pediu oração várias vezes, e outrora eu entrei em campanha com ela, para que ela pudesse ser abençoada nisso daí. A gente orou por algo que estava travado na vida dela, e quando destravou, a primeira coisa que ela fez foi sumir, ela desapareceu. Aí voltou agora atribulada. Eu fiz: então não ore, porque ela está colhendo o que ela mesma plantou. E quando eu falei isso, eu pensei assim, eu fiz: realmente, tem uma coisa que a maioria das pessoas ou se faz de doido, ou não quer aceitar, porque cada um colhe o que planta. Cada um colhe o que planta. Cada um vai colher o que ele planta. Porque tem pessoas que estão me ouvindo aqui agora, que já vem há muitos anos plantando. E ainda não chegaram a colher. E plantando coisas boas diante de Deus, da presença de Deus. E não chegaram a colher. E o fruto dela está maduro. Está chegando o momento que o fruto vai madurar para colher. E tem pessoas que vêm usurpando, usufruindo daquilo que não é dele, pegando na plantação do outro e só plantando o que é ruim. E também vai chegar a hora dessa pessoa colher. E agora, trazendo aqui para nós, aquilo que a gente colhe na nossa vida, aquilo que a gente está colhendo no nosso dia a dia, aquilo que a gente está colhendo, quando a gente colher, a gente não pode fazer cara de estranho e dizer: meu Deus, por que isso está acontecendo? Como algumas pessoas até falam: será que eu joguei pedra na cruz? Não. Toda vez que estiver acontecendo algo assim, a gente tem que olhar para o passado da gente e ver o que foi que eu plantei. Você plantou batata, então você vai colher batata. Você plantou batata, você quer colher morango? Você plantou abacaxi e você quer colher uva? Não, cada um vai colher o que planta. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Paulo diz: de Deus não se zomba, aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. Então traga essa reflexão para que a gente entenda. Eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas que dizem: me ajude, me ajude, me ajude, me ajude. Me ajude. Quando eu vou ouvir a situação da pessoa, quando eu vou examinar o caso da pessoa, quando eu vou observar o caso dela, que eu quero ouvir a história, eu quero entender a história, porque eu não posso ser imprudente de sair dizendo: não, eu oro por todo mundo, eu boto a mão na cabeça de todo mundo. Não, eu quero ouvir a sua história, me conta a sua história. Quando a pessoa conta a história, passou 5, 6, 7, 8, 10 anos só plantando que não presta. E agora que a colheita veio, ela não está querendo colher. E qual é o pastor que vai fazer com que essa pessoa não venha colher? Por outro lado, tem pessoas que estão colhendo coisas maravilhosas e vão colher ainda mais. E alguém diz assim: tu tem muita sorte. Parece que contigo Deus faz as coisas assim de uma hora para outra. Só que ninguém sabe o que é que você está plantando. Ninguém sabe. Alguém falou para mim assim, fez: pastor Josué, eu acho interessante o programa do senhor. Eu fiz: qual a parte que você acha mais interessante? Ele: não, os quadros são bons. Mas a parte que eu acho interessante é que no programa do senhor, é tipo assim, vocês pagam a rádio com as pessoas que estão ouvindo. Eu nunca vi um programa que, tipo assim, quem está ouvindo paga o horário. A maioria dos programas que a gente tem aqui tem um momento que é só comercial, de empresas que dão dinheiro para aquela pessoa, para aquele pastor, para aquela pessoa para pagar. Então, o senhor é uma pessoa que tem sorte, assim, porque Deus... Não, filho, que sorte? Não existe sorte, é plantação. É plantação. Eu tinha um dinheiro na minha conta, em 2018, que era separado do Senhor, e Deus me deu uma direção: vai lá na rádio. E aí eu fui e paguei 6 meses de rádio e comecei o programa. E quando eu fui, que eu apliquei esse dinheiro na obra de Deus, que eu peguei esse dinheiro todinho para pagar isso aí, tava lá na minha conta. Eu podia ter pegado na época, por exemplo, minha filha ia nascer, Chloe, e eu podia pegar e dizer assim: rapaz, eu não vou comprar um enxoval dessa criança, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou preparar isso, cuidar aqui do parto, daquilo outro. E eu sentei com a missionária Dálita e eu fiz: olha, esse dinheiro aqui é do Senhor, mas se você quiser, a gente compra as coisas do bebê, mas a direção que Deus está me dando para botar na rádio. Ela fez: bota o dinheiro na rádio. Todos os centavos. Botou. A gente foi e plantou. Aí tem gente que pensa assim, né? Então o senhor plantou
E aí Deus já mandou triplicado para o senhor. Não, a gente tem que ser provado no que a gente faz. Seria muito fácil, hein? Toda vez você vai lá, planta e já no outro dia colhe. Aí todo mundo faria. A gente plantou na rádio, começou na rádio e outro detalhe, eu não tinha nenhum contrato na minha empresa nessa época. Nada para fazer. Tá? Não tinha nada para fazer. Porque eu não recebo salário de pastor. Quem está com a gente na obra sabe, eu não recebo salário de pastor, eu não tenho igreja como profissão. Eu pastoreio por vocação. Mas eu trabalho, então eu tenho empresa. Eu não tinha nenhum contrato, só tinha esse dinheiro, fui lá e lancei. Beleza. Alguém pensa, Deus foi lá e mandou. Não mandou nada. E a gente foi plantando e chorando. Plantando e chorando. Aí agora, depois de quase 7 anos de programa, as pessoas pagam a rádio. As pessoas mesmo pagam a rádio. As pessoas até que não congregam dizimam na rádio. Alguém diz assim, então aí é muito bom, tem sorte. Alguém chega pra mim e diz assim, eu falei, tem sorte? Isso aqui é plantação. Plantei 7 anos para colher agora. Assim como tem muita gente que tem a vida abençoada e ofertando da rádio há 4, 5, 6 anos. Tem gente que está ofertando aqui desde o começo da programação. Desde lá do começo da programação. Alguém diz assim, tudo que tu faz também dá certo, Deus também te livra. Tá falando isso uma pessoa que não planta nada para Deus. Se você quer colher, você tem que plantar. E outra coisa que acontece, tem pessoas que até plantam por um período, quando tira a primeira colheita, foge e vira as costas para Deus. Depois se arrebenta. Quantas pessoas aqui na rádio ligaram, pastor, eu tenho uma causa assim, ora aí que quando isso aqui sair, eu vou me tornar ofertante da rádio, vou manter o programa no ar. A gente orou, entrou em propósito, Deus abriu a porta. Quando a pessoa recebeu, nunca mais apareceu. Aí depois voltou, arrebentado. Pastor, olha, a situação está assim, eu não vou orar mais. Nem eu sou criança, nem Deus é. Deus conhece a senhora, conhece o senhor. Deus está sempre pronto, Deus está sempre em prontidão para nos fazer colher. Porém, as pessoas não querem plantar no campo de Deus. As pessoas não querem plantar nada. E quando eu falo plantar, não é só recurso financeiro, é em tudo. É oração. Tem coisas que eu disse assim, rapaz, eu vou fazer uma campanha. Fiquei 1, 2 anos orando por uma coisa só, 4 meses, 5 meses orando. Quem quer fazer isso? A pessoa faz uma oração 3 minutos, aí não recebe, não tem resposta, já acabou. Por isso que o povo corre atrás de falso profeta. Porque falso profeta tu não precisa nem orar. Tu vai lá pra ele, conta a tua situação, ele diz, manda só um pix aí de R$100 que eu já lhe dou aqui a resposta. Não acontece nada. Mas você precisa compreender com essa pequena reflexão aqui, que tudo no mundo de Deus funciona por meio do processo de plantação. Você planta, você colhe, você planta, você colhe. É assim que funciona. É assim que funciona. Planta, colhe, planta, colhe, planta, colhe. Se você não colhe nada agora, é porque você não plantou nada que preste. Se você só está colhendo coisa ruim, é porque você só plantou coisa ruim. E aqueles que plantam o que é bom, ainda pode até passar um período que acha que está colhendo o que é ruim. Não, você não está colhendo. Você está no período de espera para que o fruto ele possa estar maduro para você colher. Porque é muito diferente a colheita. Na colheita você se arrebenta todo. Tem gente que fala assim, pastor, eu só plantei coisa boa, estou colhendo o que é ruim. Eu falei, não, você não está colhendo o que é ruim. Você está num período de escassez, esperando seu fruto. Quem está colhendo o que é ruim é, por exemplo, uma pessoa que está presa, está na cadeia, está doente, está em estado terminal, vai morrer, o casamento acabou, a família se destruiu. Isso aí é colheita. Agora, a dificuldade, a escassez, não tem condições. O varão disse, pastor, eu estou colhendo só o que é ruim. Eu falei, não, irmão, você não está colhendo o que é ruim. Você está casado, sua família está de pé, vocês estão com saúde, você está no período de escassez esperando o fruto madurar. Quem está colhendo o que é ruim é aquele irmão da igreja que se acidentou, está com um pino, aquele outro que foi preso, aquele que se desviou, aquele que está assim, aquele que está... Esses aí estão colhendo, aquele que o casamento acabou e está bêbado no bar sozinho, esse está colhendo. Porque plantou o que era ruim. E hoje Deus está confirmando aqui para muita gente que chegou o tempo da tua colheita. E aí a situação fica complicada, porque quando fala assim, chegou o tempo da tua colheita, tem gente que vai dizer glória a Deus, tem gente que vai dizer misericórdia. Porque quem vai dizer glória a Deus sabe o que é que está plantando, né? Quem vai dizer misericórdia também sabe o que está plantando, né? Tem gente que fala misericórdia porque sabe, só plantou coisa ruim. Calúnia, fofoca, intriga, indiferença a Deus, infidelidade nos dias, nas ofertas. E tem gente que sabe. Eu estava ali todo dia na igreja orando, buscando, jejuando, dando meu melhor, evangelizando, pregando, dizimando, ofertando. Teve uma irmã esse mês na obra, né, na congregação, que ela ofertou, acho que foi umas 5, 6, 7 vezes no mês só. Uma irmã ofertou umas 7 vezes esse mês. Porque chega o Pix, né? Tem gente que agora tá mandando a oferta assim no Pix.
Aí chega o Pix, tem o nome da pessoa, e também a irmã chegou e deu também, fez a oferta também na mão, no papel, no dinheiro de papel. E eu fui contando assim, eu fiz, acho que essa irmã já ofertou umas 7 vezes esse mês. Fui conversar com ela. Irmã, o que é que tá acontecendo? O que foi, pastor? Eu tô em pecado? Tá acontecendo alguma coisa assim, pastor? Eu fiz alguma coisa errada? Eu falei, não, irmã, tenha calma. A senhora ofertou aqui, ofertou ali, ofertou aqui, ofertou assim, ofertou mais na outra do que na primeira. O que é que tá acontecendo? Ela fez, não, pastor. Deus tem me abençoado. E se Deus tem me abençoado, eu quero honrar Ele, só isso. Deus tem me abençoado, porque não tem faltado nada, Ele tá me abençoando muito. Eu tenho sido muito abençoada, pastor, é por isso que eu quero ofertar. E aí meu coração se alegra, né? Talvez o coração de alguém na igreja fique triste, né? A pessoa fica ali sentada igual a Caim, olhando assim, dizendo, olha, 7 vezes que ela vem de oferta e eu não dei nenhuma, né? A pessoa fica ali olhando com aquele olhar de inveja e chateado que a pessoa está ofertando, mas também não plantou nada. Aí diz, pastor, eu estou colhendo fruto. E o senhor sabe que eu sempre honrei a Deus e passei um momento de porta fechada, mas aí eu comecei a fazer um propósito de oração. E do jeito que eu pedi a Deus, Ele atendeu. Eu fiz, sabe por que Ele atendeu? Ela, não. Eu fiz porque todo mundo que honra a Deus, quando faz uma oração, ela é ouvida e respondida. A senhora está colhendo, que Deus continue te abençoando, irmã. Ela fez, pastor, sabe que é uma coisa boa? É muito bom dar. É melhor dar do que receber. Porque toda hora você está recebendo ali, está dando, transmitindo para as pessoas, distribuindo. Eu fiz com a senhora, está se cumprindo, que está lá em 2 Coríntios capítulo 9. Deus aumenta a tua sementeira para que você semeie mais. E você distribui graça para todo mundo. Que Deus te abençoe, minha irmã. E ela saiu lá feliz. Aí tem gente que chega contando uma choradeira, e tá assim, tá assado. Eu digo, aí, me conta aí a tua história, o que é que tu tá plantando? Eu já sei, sabe, o tempo vai passando, a gente vai adquirindo experiência. E tem gente, missionária, que vai chegar pra senhora e vai sempre estar falando o seguinte, missionária, eu tô assim, missionária, eu tô assado, eu tô assim, né? E aí você se compadece, como todo cristão, fica com pena da pessoa. Mas conta a tua história. A pessoa vai contar a história. Nunca quis plantar nada. Nunca perseverou, Agnes, em oração. Nunca perseverou em dar um dízimo, uma oferta. Tudo que começa, para. Não vai à frente de nada com Deus. Eu tenho um exemplo da irmã Amanda aqui de Bahia. A irmã Amanda. A Amanda que congrega com a gente. Eu conheci a Amanda, acho que foi em 2019. Faz tempo que eu conheci a Amanda. E a Amanda estava num período muito ruim da fé dela. Um momento também conflituoso do seu casamento. E a Amanda começou a ouvir a palavra no culto que eu fazia ali perto do aeroporto, ali em Bahia. E a Amanda começou a ouvir a palavra e foi ouvindo a rádio também. E a Amanda estava com as portas fechadas, né? A Amanda tinha estudado, tinha se formado, mas não conseguia trabalhar. E tudo fechado para ela. E ela, através de ouvir a palavra, foi gerando nela fé e entendimento. Ela disse, eu já sei o que eu vou fazer. Se eu quero que uma porta se abra, eu vou começar a semear sem ter nada. E começou, não tinha emprego, não tinha nada, e semeando. Tá aqui, pastor, minha oferta. Deus sabe que no dia que eu tiver mais, eu vou dar mais. E ela mandava um pouquinho dela. Tá aqui, pastor, minha oferta para manter o programa da rádio no ar. Mas no dia que eu tiver, o Senhor, Deus conhece meu coração, eu vou dar mais. E esse discurso de Amanda parece discurso de muita gente que diz, olha, pastor, no dia que Deus me der, eu vou abençoar. Tem gente que fala isso. Porém, a diferença dela era o seguinte, ela dava quando não tinha. E ela semeando. Aí teve um dia que começou aquele propósito, os 300 aqui na rádio, para construir o centro de missões. A Amanda foi uma das primeiras pessoas assim, a fazer o propósito. E ela disse que tinha um dinheiro na conta dela, que era para pagar alguma coisa assim, trivial do dia a dia. No coração dela veio o seguinte, rapaz, ela fez, eu não vou pagar isso não, porque eu pago agora e depois vai vir de novo, é uma conta normal e eu não vou ter dinheiro, eu vou pegar esse dinheiro e vou semear na obra. E eu vou ver o que vai acontecer. A Amanda foi e semeou e o trabalho veio na porta de Amanda, bateu na porta dela e quando foi, acho que foi mês passado, a Amanda estava mandando o dízimo dela, a oferta, ela sempre oferta, envia dízimo, envia oferta, e ela falou o seguinte, pastor, o tempo passa rápido, já faz 1 ano que eu estou trabalhando, vou receber minhas férias, vou receber isso, vou receber aquilo outro, vou receber assim. E outra coisa, pastor, Deus me deu graça, e nesse 1 ano que eu estou lá, eu não faltei nenhum dia. Nem um dia eu faltei ali. E ela falou isso, e eu disse, glória a Deus, Amanda, que bênção, estou feliz, porque eu me lembro, disse para ela, eu me lembro, e você se lembra do momento que você ofertava e você não tinha emprego. E você dizia assim, Deus sabe do meu coração, no dia que eu tiver mais, eu vou ofertar mais. E você cumpriu o que você falou diante de Deus. Por isso Deus vai lhe abençoar mais. É muito importante, missionário, a gente ter palavra.
É muito importante a gente chegar diante do altar e falar algo diante do altar e a gente cumprir. E é muito complicado quando a gente fala algo diante do altar e não cumpre. Eu falo isso que uma vez eu fiz um voto com Deus há muitos anos e eu não cumpri, eu me arrebentei. Foi uma dura chibatada que eu tomei na minha vida. Sabe por que está acontecendo isso? Que as pessoas não têm levado a sério Deus. As pessoas não levam Deus a sério por causa dessa bagunça que está na internet. Essas igrejas de brincadeira que o pessoal abre para brincar na internet. O povo está brincando de igreja, brincando de ministério, brincando de ser pastor, ensina um monte de coisa, ensina as pessoas a não temer a Deus. Eclesiastes vai dizer, é melhor tu não fazer um voto do que tu fazer um voto e não cumprir. Isso é coisa de tolo. Então, a palavra de Deus e Deus continua, Bianca, sendo sério. Deus continua sendo Deus santo. Só que as pessoas têm brincado. E é por isso que tem muita gente que não colhe nada. E aqui está o conselho de Jeremias. Vá procurar um campo novo para você plantar. Pare de plantar no meio do espinho, no meio do pecado. No meio da iniquidade. Agora quem tem plantado vai colher. Pode se preparar, vocês aí que têm plantado. Vocês vão colher. Liberar uma palavra aqui para filha do pastor Fernando que está nos ouvindo agora. Irmã Cris, a senhora vai colher. A senhora tem colhido, só que a senhora vai colher mais em nome do Senhor Jesus. Pode receber o que eu estou falando aqui para a sua vida aí. Porque Deus, ele vê. As pessoas talvez nem vejam o que é que a senhora pensa, o que é que a senhora faz. Mas Deus, ele está vendo, a senhora vai colher. Pode se preparar para colher. Sabe, Deus, ele é assim. A gente precisa entender que o mesmo Deus lá de Abraão, de Jacó e de Isaac é o mesmo Deus de agora. É o mesmo Deus de agora. Tá achando que Deus agora é só tecnologia, é ciência, teologia, esse blá blá blá, essa balela morta? Essa fé de gesso, de cimento? Não. O nosso Deus é vivo e está operando agora. E está fazendo o teu fruto madurar onde tiver. Seja uma causa na justiça. Ela está madurando. Aí alguém fala, pastor, eu sou teólogo. Deixa eu mudar minha voz aqui, que teólogo muda a voz. Pastor, eu sou teólogo e essa coisa de liberar profecia, isso cessou, porque não temos mais profeta nesse tempo. Eu sou um teólogo e blá, 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 blá. Eu fiz, teólogo, tu fala do que tu lê no livro e eu falo do que eu vivo. Eu estava na 4ª vigília do clamor, foi a 3ª, eu fiz, gente, faz 2 filas aqui, quem tem causa na justiça, homem de um lado, mulher do outro, que eu vou orar por vocês e a causa na justiça de vocês vai sair. Aí o pessoal fez a fila lá, e aí eu comecei a orar, isso era sábado, né, de sábado para domingo, a vigília. Quando foi na segunda-feira, logo cedo, o meu advogado ligando, e ele fala, não, a tua causa saiu já e tal, parece que já tá no depósito judiciário e tal. Eu peguei e fui lá receber meu dinheiro. Ele fez que a transferência, eu fiz, não, eu quero sair com o bolso cheio de dinheiro. Aí eu fui lá e recebi minha causa na justiça. Eu tava no sábado orando pelos outros. Aí eu vou dizer que Deus mudou? Eu vou dizer que Deus agora ele não age mais assim, que ele não faz? E eu tenho umas 3, 4 causas na justiça para sair. E eu tenho certeza que eu tô ministrando aqui agora na vida do povo de Deus e o que é meu tá sendo preparado a lei. Quem crê em casa pode dar glória aí para receber também. Quem tiver em casa crendo, eu sei que tem gente em casa que já tá crendo, chorando. Porque você pode até passar um tempo chorando, né? Porque tá escrito lá no Salmo que a gente vai plantando a semente, andando e chorando. Mas quando vai colher, vem com os molhos cheios, os feixes cheios e sorrindo e com alegria. E fica como quem sonha, né? Você volta feliz, volta jubiloso. Então tá chegando também o tempo de ter júbilo, né? Tá tendo tempo de ter júbilo. Eu também tô aqui, eu tô diante de uma colheita aqui. Ela tá até se mexendo aqui na minha frente. Depois eu vou falar pra vocês aqui na rádio, a minha colheita vai ser grande, viu? Então você receba aí também, meu irmão, minha irmã. São anos plantando, são anos chorando, de madrugada, né? Enquanto as pessoas estão me ouvindo aqui, o negócio tá bom, essa reflexão aqui tá parecendo uma pregação. Deixa eu avançar aqui. Aqui não tem formalidade, aqui não tô nem aí se o Brasil todo tá ouvindo, o mundo todo tá ouvindo. Eu quero falar do que Deus faz na vida do povo dele. A gente tem pessoas que estão aqui me ouvindo, estão aqui comigo, né? Que você sabe o que você passa, né? Madrugada, acordar 3 horas da manhã pra estar orando. Tem pessoas aqui que falam comigo 3 horas da manhã, tá fazendo o quê, irmão? Acordei, pastor, propósito. Tem gente que sobe um monte aqui comigo pra orar, a gente vai lá, chega no monte, tá chovendo, a gente fica lá, debaixo da chuva orando. Tem gente que tá comigo no jejum, diga aí, vamos abrir um jejum de 2 dias, só tomando água, 48 horas, só na água. Bora-se embora, pastor, tamo dentro. E aí o povo vai orando, vai plantando, chora aqui, chora ali. E vai plantando, e não para de plantar, né? E não para de plantar. Tem gente que sabe que é assim. E você sofrendo de Jesus, eu não vou colher nada, Jesus. Até o ímpio tá colhendo, diga aí, o ímpio tá colhendo palha.
Aí eu tenho muito volume, mas por dentro não tem nada, é vazio. E você tá colhendo o que é bom, teu fruto vai ser duradouro. E tá chegando a hora, minha irmã, meu irmão, de colher. Vai se preparando aí, vai preparando o culto de ação de graça, porque vai colher. E eu quero liberar a palavra aqui para todos os ofertantes desse programa. Vocês também vão colher. São 7 anos. Agora em dezembro a gente vai fazer 7 anos aqui. E vocês há 7 anos estão sustentando essa programação. Se a gente pudesse ilustrar esse programa num desenho, um quadro, uma pintura, a gente ia fazer o seguinte: eu com o microfone na mão, sentado no estúdio pregando, e vocês embaixo com o estúdio nas costas. É vocês que seguram esse programa. Quem faz esse programa aqui não sou eu, não. Eu venho aqui só como um mensageiro, um sopro, um vento, um espírito. Eu sou alguma coisa que chega aqui para pregar. Mas quem segura há 7 anos o programa Última Chamada nas costas são vocês. Vocês que estão me ouvindo aí nas suas casas. Vocês que estão me ouvindo que são ofertantes. Vocês aí é quem segura esse programa nas costas. E Deus está vendo tudo, porque foi o próprio Deus que escolheu vocês. Foi Deus que levantou vocês e é Deus que todo mês que dá força para vocês manterem. Pode se preparar que nesse 7º ano tem colheita para vocês também. Pode se preparar e vocês vão testemunhar aqui, como todas as vezes que eu falo e que eu profetizo, Deus honra, porque a minha palavra não é um cuspe não, é uma profecia. E toda vez que eu falo aqui Deus honra, e eu vou e boto os testemunhos de vocês aqui para o pessoal ouvir, para ver se gera fé no coração incrédulo das pessoas, porque também tem muita gente que tá me ouvindo aqui que tá triste, tá desanimado, porque passou a vida inteira de igreja em igreja, de congresso em congresso, de seminário em seminário, de profecia em profecia, tá na live do profeta, tá na live do profeta não sei o que lá, tá na live da boca do não sei o que, do jacaré, na live dela, tá na boca, tá no outro, e fica ali ouvindo aquela baboseira. Conta 7 dias, conta 15 dias, você tá aí há 5, 6 anos e não colhe nada, entendeu? Porque você está no engano, no meio do engano, por isso que você não acredita em nada. Mas eu falo isso aqui para gerar fé no teu coração. Para de semear entre espinhos, para de fazer o que é errado, para de semear dessa maneira torta e começa a semear de fato no campo de Deus que você vai colher. E essa é a reflexão que eu tenho para deixar para quem está em casa agora me ouvindo. Você está sentindo em seu coração e quer que eu continue, né? Mas a gente tem um quadro de socorro vem do alto aqui ainda. O quadro de socorro vem do alto é interessante. E eu ainda tenho uma palavra. Eu tenho uma palavra violenta lá para os profetas de última hora. Eu tenho uma palavra. Hoje eu vou até responder o quadro de socorro vem do alto no VaptVupt, bem rapidinho, porque eu quero de 30 a 40 minutos para ministrar essa palavra aqui hoje, tá bom? Hoje o programa tá mais solto, tá mais livre. Eu tô quase fazendo um programa sem vinheta. Eu tô quase respondendo o quadro de socorro vem do alto sem pergunta hoje. Tá bom? Então, eu quero louvar a Deus, né, por essa oportunidade de eu estar aqui. Estou com a minha família todinha aqui hoje, ver todo mundo está aqui com a gente hoje. Eu estou muito feliz porque eu subi com a missionária no monte, eu e a missionária Dati, que vocês estão acostumados a ouvir ela. Nós subimos no monte ali para orar, clamar numa noite, só eu e ela. E nós fizemos um pedido a Deus e o nosso pedido está aqui dentro do estúdio, né? A gente está dentro do nosso pedido, está feliz porque Deus ele honra, né, aqueles que buscam a Ele. E o mais importante de tudo que eu digo para vocês, tudo que vocês receberem de Deus, devolva para Ele, consagre a Ele, devolva para Ele. Sabe, às vezes a gente é tão egoísta, a gente parece aquela criança que o pai tá ali com o pão e dá o pão pro filho, diz, filhinho, me dá um pedaço, aí o bebê assim, não quer dar de volta. Se Deus deu a gente, vamos dar de volta para Ele. Vamos ter uma relação de amor com Deus, se relacionar como um pai e um filho de amor e um pai de amor. Ele te dá e você diz, não pai, toma, eu te dou de volta. Ele, não meu filho, toma. Você, não pai. Você fica nisso com ele. Isso é maravilhoso. Então tudo que eu tenho recebido de Deus, tenho consagrado de volta a Ele, tenho usado para a glória dEle. E faça isso também você quando colher agora, que eu sei que você vai colher, viu? E por favor me chame para colheita, eu gosto de ver as pessoas colher, tem coisa boa. Porque pastor geralmente só é lembrado em momento ruim. Tem gente que quando colhe não fala mais nem comigo. Aí quando a situação aperta, fala de novo. Ô Jesus, lembre de mim, me faça participar dos momentos bons também. Lembre de mim, diga, pastor Josué, é bênção demais, é bom nesses momentos. E tudo que você colher, consagre de volta ao Senhor, que você nunca vai parar de colher na sua vida, tá certo? Então, estou muito feliz aqui, contemplando aqui a minha família que está aqui no estúdio, né? Que está comigo na obra. Está aqui a minha filha Agnes, né? Que também já é uma missionária, prega a palavra. Bianca também, né? Que prega. Chloe também, que é uma missionária de oração. E a missionária está comigo há 17 anos aí fazendo a obra. É maravilhoso isso. É maravilhoso. Eu poderia hoje falar só de colheita. Só falar de colheita, porque nós temos colhido.
Deus tenha abençoado. E todos aqueles... E plantando mais, né? A missionária falou aqui, colhendo e plantando mais. A gente já pega e já planta de novo. A gente tira só um pouquinho e já planta de novo. E a gente fica muito feliz com isso, porque Deus é bom. Eu quero magnificar o nome do Senhor aqui para todo o Brasil ouvir aí o quanto que Deus é bom, e dizer para você que está me ouvindo aí, Deus não mudou, Ele é o mesmo. O que mudou foi a maneira das pessoas cultuarem, a maneira das pessoas adorarem e a maneira das pessoas acreditarem nele. E a irreverência que as pessoas têm quando chegam diante dele. Seja crente, seja santo, seja reverente e se importe com a obra de Deus. Se importe mais com a obra de Deus do que com a sua vida, do que com a sua casa e com a sua família. E quando você fizer isso, Deus vai cuidar da sua família, da sua casa, da sua vida muito melhor do que você imagina. É isso que eu faço, esse é o segredo. E quero agradecer aqui a todos os ofertantes, abraçar os nossos ofertantes, né, que cuidam dessa programação de uma maneira maravilhosa. Os ofertantes cuidam da programação, porque sem ofertante não tem programação, e eles cuidam. Quero agradecer a você também que está no YouTube aí, que oferta aí também, né, porque tem gente do YouTube que é espiritual, que pensa assim, o YouTube é de graça, mas o programa é pago, então eu vou ofertar, e a gente vai mantendo o programa no ar, tá bom? Pessoal, vamos aqui pro Quadro Socorro Vem do Alto. Eu vou tomar pouco tempo aqui no Quadro Socorro Vem do Alto, até porque a pergunta, na minha visão, é um pouco simples, né? Mas também talvez tenha gente que tá em casa que se confunde com isso. E eu vou estar aqui respondendo, tá certo? Eu vou soltar aqui a vinheta, eu venho rapidinho porque eu quero pregar uma palavra para você, lá nos Profetas da Última Hora. Faz muito tempo que eu não prego 40 minutos aqui. Eu quero ter um tempo, vai ser hoje. E Deus ainda vai falar forte com muitas pessoas aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos soltar a vinheta aí, que daqui a pouquinho a gente vem com a locução e vem com a resposta, tá bom? Então fica aí com a gente, que em seguida a gente vem aqui com a resposta. Para conciliar a sua vida, iluminar seus caminhos e resolver seus problemas, iniciamos agora o quadro O Socorro Vem do Alto. Paz, pastor. Eu conheci sua programação através do YouTube. Enquanto estava ouvindo uma pregação com reprodução automática, na sequência começou a reproduzir o conteúdo do RBT Plus, onde o senhor responde as perguntas dos ouvintes. Gostei muito do quadro e decidi enviar a minha pergunta, pois estou muito chateada por uma decisão tola que meu marido tomou e está me obrigando a segui-lo. Eu gostaria muito de uma direção profética do senhor para eu ter embasamento e poder orientar meu marido. Veja bem, há 2 anos minha cunhada levou eu, meu marido e nosso filho, de 13 anos, para uma conferência profética na igreja dela. A presença e o fogo de Deus foram reais naquele lugar. O Pai manifestou seu amor por nós de uma maneira linda. Ao fim daquele mover maravilhoso, nós 3 acabamos descendo as águas. Consequentemente, ficamos nos congregando nessa igreja. De lá para cá, eu tenho vivido os melhores anos da minha vida. Tenho provado da presença de um Deus vivo e apaixonado pelos seus filhos. Tenho experimentado um fluir muito verdadeiro e intenso. Quando a adoração começa, eu fico como que fora de mim. Sinto meus pés levitar. Tenho vivenciado o amor do Pai com muito fervor. Em cada evento, em cada congresso e em todas as conferências que foram ministradas lá na igreja, eu pude experimentar uma presença real de Deus. No entanto, meu marido saiu dessa igreja e já está congregando em outro lugar. Ele foi visitar uma igrejinha, perto da casa dos meus pais. Aí fez amizade com o pastor de lá e disse que vai ficar por lá, com o nosso filho. Pois gostou muito, porque é um ministério simples, pequeno. E está podendo ser útil na obra, evangelizando, dirigindo cultos e trabalhando na área de libertação, que é uma área que ele gosta muito. Ele também falou que está podendo ajudar um ministério sem ter que gastar dinheiro. Ele disse isso porque na igreja que a gente desceu as águas tem uma linha mais voltada para a adoração. Aí tem muitos eventos, congressos, conferências, e nesses eventos a gente sempre tem que pagar uma taxinha para ajudar na produção. Eu fui visitar a igrejinha que ele está indo com o nosso filho e eu não gostei. Parece uma casa. Tem menos de 30 pessoas. Sei lá. Eu não senti nada ali. É como se a presença de Deus não fluísse. O lugar limitava a minha adoração. Eu não quero sair do meu lugar e deixar de sentir a presença de Deus de jeito nenhum. Muito menos quero que meu filho cresça sem esse fluir. Eu preciso de um direcionamento profético. Preciso de sabedoria para fazer meu marido voltar para o local onde ele nunca deveria ter saído. Pastor, o que eu devo fazer? Amém. Tá aí a questão da nossa irmã. É uma questão, assim, na minha visão simples, mas talvez muitas pessoas possam ter dúvida disso, porque eu já ouvi muito isso, de sentir a presença de Deus e tal, porque aqui eu sinto a presença de Deus, eu sinto a presença de Deus. E teve um dia que eu perguntei para uma irmã, eu fiz, irmã, e o que é essa presença de Deus que a senhora sente? E aí ela travou na hora, sabe? Deu tela azul.
E ela não sabia explicar. Ela, não sei, pastor, eu não sei, é uma coisa boa, é um arrepio, é uma coisa assim, sabe? E aí eu penso assim, peraí, você vai ficar num local, no caso da irmã aqui, você vai ficar num local onde seu marido não tá, onde ele já saiu dessa igreja com seus filhos, porque você está sentindo um arrepio. Você vai se dividir em família por causa de um arrepio, né? Porque muita gente fala que a presença de Deus, eu já ouvi muitas vezes, a maioria define a presença de Deus como um arrepio. Eu me arrepio com frio. Eu me arrepio, às vezes, quando eu escuto uma música boa, né? Eu me arrepio, né? Às vezes, quando um espírito passa perto de mim, eu me arrepio também. Então, o primeiro ponto que eu queria abordar aqui é muito simples. É que essa questão aqui, até a minha filha estava perguntando aqui, pai, e o que é a presença de Deus, né? Que a irmã falou. E essa questão aqui é a questão da subjetividade do que é a presença de Deus. Todo mundo que fala na presença de Deus fala uma coisa subjetiva, sabe? E o primeiro ponto que eu quero abordar é, biblicamente falando, quando a gente vai estudar as Escrituras e a gente vai ver os homens de Deus aí, desde o Antigo Testamento lá para o Novo, ninguém era guiado por sentir a presença de Deus e ninguém se mantinha dentro de um propósito de Deus por sentir a presença de Deus. As pessoas eram guiadas pela palavra de Deus. Abraão saiu da terra dele, do meio da parentela, e foi para um lugar desconhecido, não foi porque ele sentia a presença de Deus, foi porque a palavra de Deus falou com Abraão. Moisés sai de trás dos rebanhos de Jetro para liderar o maior êxodo, a maior migração de pessoas, imigração de pessoas. Moisés vai liderar isso, saindo dali, não foi porque ele sentiu um arrepio, um vento, ele saiu dali pela palavra de Deus que falava do meio da sarça ardente, entendeu? Davi senta no trono e vai reinar e suporta 14 a 15 anos de prova de perseguição de Saul, não foi por um arrepio que ele sentiu quando estava no meio do pasto, pastoreando. Davi ouviu a palavra de Deus saindo da boca de Samuel: tu serás rei em Israel. Então as pessoas são movidas em propósitos por meio da palavra. Essa coisa de presença é subjetivo. E você que está em casa há de concordar comigo. O que é a presença de Deus? Um choro? Uma lágrima? Eu estava ali um dia e chorei, agora eu vou ser guiado para sempre por causa desse choro. Vou andar chorando nas ruas e andar me arrepiando. Não tem como você ser conduzido por muito tempo num negócio como esse. Eu estou aqui há 7 anos nessa programação por meio de uma palavra. E vou dizer para vocês, muitas vezes que eu vim para aqui não estava sentindo nada bom. Estava sentindo tribulação, opressão, temor, tremor. Vivendo diante de uma realidade difícil nos primeiros anos de programa, e eu vinha. Então, se eu fosse guiado por um arrepio, por um choro, eu não teria vindo para aqui. Porque tem quinta-feira que é batalha. Ninguém que sai para ganhar alma sai arrepiado. Ninguém que sai para ganhar alma sai arrepiado. Quem sai para ganhar alma sabe, vou enfrentar uma batalha. Chamei os irmãos e disse: hoje a gente vai para um local fazer um culto dentro na casa de uma família, certo? Preste atenção, fica ligado, jejua, porque vai ser pesado. Pesado como eu fiz? Quando chegar lá, vocês vão ver o que é pesado. Quando eu entrei, a primeira oração que eu fiz, já manifestou uma pessoa na sala. Aí eu olhei, só olhei assim, balancei a cabeça e fiz assim, por mim, tá vendo aí o que é pesado? Todo mundo já entendeu, aí todo mundo já ficou atento. Então como é que a gente ia ser guiado para um negócio desse, se arrepiando, sentindo uma coisa boa? Uma coisa boa, arrepio, um choro. As pessoas não sabem o que é a presença de Deus. Principalmente, irmão, não sei se a congregação da senhora dessas, desse meio desse movimento, Chip, Igreja Preta, né? Fica, sinta fluir. O paizinho tá aqui agora, tá fluindo. Ai, sente o fluir dele, deixa arder, deixa queimar de paixão. Principalmente nesses ambientes que tem essa coisa. E eu acho até que são uns termos desrespeitosos com Deus. Você não vai ouvir em lugar nenhum esse negócio de deixa queimar, deixa arder de paixão. Essa coisa de está queimando de paixão por ele, deixa ele te tocar, toca ele, beija ele. Isso não existe. Moisés respeitosamente disse: Senhor, eu quero te ver. Ele fez: Moisés, o homem que me vê morre. Moisés, tira a sandália dos teus pés, que a terra que tu pisa é santa. Eu desci aqui, agora já é santa aqui. Moisés. E diz que com ninguém Deus falou face a face como falou com Moisés. Aí temos uma geração de pessoas ímpias achando que servem a Deus
com o microfone na mão, uma banda, uma histeria, um lugar todo preto, cheio de luz, dizendo que o paizinho tá ali, que tá queimando, que tá fluindo, que tá ardendo de paixão. Esses termos aí são pejorativos e são utilizados para outras maneiras e para outras situações, não para essa. Então muita gente está sendo levada por isso, irmã. Me desculpe se eu estou sendo duro com a senhora, mas de vários pontos de vista bíblicos a senhora está errada. Né? Às vezes a pessoa envia a pergunta e pensa assim, o pastor vai responder favorável a mim, eu já tiro o áudio e já mostro pro meu marido. E aí ele já vem e volta para a igreja comigo. Nesse caso, talvez a senhora não goste, talvez já tenha desligado o rádio, talvez até o contato já assumiu do WhatsApp, mas eu não posso chegar aqui pensando o que a senhora vai pensar. Eu tenho que pensar no que Deus vai pensar. A senhora está errada. Como é que seu marido migra, está dentro da igreja fazendo a obra, a senhora disse que ele saiu para lá, ele está envolvido com o evangelismo, ele está envolvido com o culto de libertação, ele queria se envolver mais na obra e saiu daí porque aí é mais voltado para essa questão de música, de evento, né? E também não quer mais gastar dinheiro aí dentro da igreja, que tem essa, né? Todo evento tem que chegar junto, ele está num lugar mais simples. E como é que a senhora vai falar que não quer estar nesse lugar que ele está porque não está sentindo a presença de Deus, né? E se eu perguntar para a senhora o que é a presença de Deus, a senhora não vai saber explicar e muito provavelmente vai ser como muitas pessoas me disseram, é um choro, é um arrepio, é uma coisa boa. Isso é subjetivo, né? Porque às vezes a pessoa pode estar chorando com dor de barriga, a pessoa pode estar chorando porque perdeu um dinheiro, a pessoa pode estar chorando de felicidade e a pessoa pode estar chorando por nada, que eu já vi. Cheguei pro irmão, tá chorando por quê, irmão? Eu falei, não tô chorando não, pastor. Eu falei, porque tá assim? Eu falei, toda vez que eu abro a boca com sono, fica descendo a lágrima aqui. Eu fiz, então tu tá chorando por nada. Então eu não posso dizer que choro a presença de Deus, né? E se bem que se você observar, a Bíblia fala que quando Salomão inaugura o templo, diz que veio uma fumaça e tomou a casa todinha. Não tinha um se arrepiando e chorando, diz que todos caíram, porque não podia suportar a glória de Deus naquele lugar. Diz que Daniel tá lá, quando ele recebe a visão, pum, Daniel cai na hora, não aguenta ficar de pé também. O anjo que fortalece ele, bota ele em pé, porque ele não podia nem aguentar de pé. E hoje o pessoal está levando a presença de Deus, que Deus chega num lugar com choro, arrepio e música. Aí pode ser que a mensagem disse aqui, talvez tenha um espírito aí no meio enganando vocês. Que é o que tem na maioria desses casos, né? Então, o primeiro ponto que eu abordo é que essa questão de presença de Deus, isso é muito subjetivo. Isso é muito subjetivo, entendeu? Uma vez eu estava lá na igreja, aí tinha uma mulher que estava quase manifestando na frente da outra. E eu apontei para ela e ninguém entendia o que eu estava falando, porque eu já tinha visto o espírito. Eu apontei para ela e fui andando na direção dela e apontando a de trás, pare pastor, pare, porque a de trás também é manifestar. Então a de trás não chegou a manifestar, então ela podia dizer assim, nunca mais eu vou para a igreja do pastor Josué, porque lá eu senti a presença do diabo. Por quê? Porque ela viu uma mulher manifestar, ela ia manifestar também. Mas quem era que estava com o espírito? Então, irmã, os homens de Deus, eles foram conduzidos, missionário, pela palavra. Eles não foram conduzidos por isso. Ó, Senhor, se eu sentir um arrepio, se eu chorar, se eu sentir uma coisa boa, eu vou fazer. Eu vou ficar onde o Senhor está dizendo. Não, a pessoa vai ser conduzida pelo que Deus fala. Pelo que Deus vai falar. Pelo que Deus vai dizer. Deus disse a Ezequias, o rei de Assíria não vai entrar aqui. Não vai entrar aqui, eu estou dizendo. Pela boca de Isaías ele falou, né? E aí o que foi que Ezequias sentiu? Nada, só quando continuou com medo na hora. Então, se fosse por presença, Ezequias tinha se entregado para o rei da Síria, Senaqueribe. Mas ele resistiu. Então, o que vai manter a gente firme é a palavra. E não é esse negócio de presença. Por exemplo, o que é que o senhor está sentindo aqui, pastor, no estúdio? Não estou sentindo nada. Eu estou pregando a palavra. Quando eu estava orando aqui, eu não vou dizer, ai meu Deus, eu senti um arrepio. Não senti nada arrepio. Mas eu sei quando Deus está transmitindo graça. Eu sei quando Deus transmite graça, poder. Eu sei quando Deus está transmitindo algo. E eu não posso pautar as decisões que a gente toma na vida por isso. Quando eu fui casar com a missionária, que eu decidi mesmo me casar, muita gente chegou e ficou falando muita coisa contra. Que eu, como eu era novo na época, eu tinha acho que 22 anos, 23, sei lá. As pessoas botaram muita pressão e eu ficava com medo. Então, se fosse por presença de Deus, eu não ia casar. Eu casei debaixo da pressão. Assim como foi com ela, que tinha 18 quando casou. Ou seja, a gente não pode, irmã, ser portada por isso. A senhora não pode agora deixar de acompanhar o seu marido por causa dessa suposta presença de Deus que a senhora sente. Que, biblicamente, ela não tem nenhum respaldo. Quando a gente aprende da Bíblia, quem foi que foi guiado por isso, por sentir essas coisas? Não tem nenhum salmo, não tem nada na Bíblia que fale disso, que esse povo fala hoje nesse meio worship dessas igrejas.
Estamos sentindo a presença de Deus aqui, olha, sinto fluir, arda de paixão, não tem isso na Bíblia. Então o primeiro ponto que eu abordo é esse, não só a senhora, mas todos que estão ouvindo, que se pautam por isso, estão completamente errados. É por isso que essas pessoas assim geralmente são inconstantes. Um dia estão aqui, um dia estão ali, por quê? Porque está pautado por isso. Agora quem é pautado pela palavra não desiste. Não desiste. A palavra é assim. Na penúltima congregação que eu plantei, Deus disse assim, vai lá que eu estou contigo. Vai lá. Usou um cara no meio da rua. Eu estava até com o evangelista João, a gente estava indo, Deus tomou um homem no meio da rua e começou a profetizar tudo que a gente estava vivendo ali na congregação. Quando estava plantando a congregação, ele disse, vai lá que eu estou contigo. Foram anos de luta. Mas o que é que me fazia permanecer na guerra? Deus dizendo, dando a palavra que tinha sido lançada. Se fosse por presença, tinha culto ali que eu ia me suicidar no final do culto. Porque a opressão estava terrível. Então, irmã, o primeiro ponto que eu abordo é esse. Eu acho que esse argumento que a senhora que a senhora criou, né, para não seguir o seu marido, ele não tem fundamento bíblico, tá? É o primeiro ponto que eu abordo. Essa ideia de que a senhora não sente a presença naquele lugar, mas sente nesse. Aí eu vou falar com a senhora. Isso é muito fácil de enganar a pessoa. Por quê? Seu marido está envolvido com a evangelização, ganhando almas e, tipo assim, orando, expulsando demônio, participando de cultos de libertação. Ele quer trabalhar na obra e a senhora diz, eu estou lá, mas eu não sinto a presença de Deus. E a senhora está em outro local, é música e tal, e canta, e toca, e conferência, evento. E aí a senhora diz, aqui eu sinto a presença de Deus. Dessa forma aí, é muito fácil a senhora ser enganada. E o seu argumento, ele não tem ponto de vista bíblico, né? Então, o primeiro ponto que eu abordo é esse. Aí não tem embasamento, não tem sustentação bíblica para isso, entendeu? Amém, glória a Jesus. É verdade, né? O que o pastor falou aqui. Até agora, o que ele tem falado aqui, eu acho que já daria para terminar. Mas eu vou só ler um texto que é muito conhecido, que diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então a gente vê aqui que Paulo, ele fez até ele rogou, né? Ele implorou e disse o seguinte: gente, vamos entender que o culto que a gente vai prestar ao nosso Deus é um culto racional. E é lógico que Deus, ele pode um dia se apresentar diante da gente, ele pode trazer uma presença boa, algo bom, só que isso não é constante. Eu estava até conversando com o pastor ontem, né, que mês que vem a gente vai completar 14 anos de casamento, fora, né, antes que a gente já se conhecia, já namorava. E ele, assim, falou para mim que depois de um certo tempo de casamento, a gente convive e é muito mais forte o amor e o companheirismo e a amizade do que propriamente a paixão, aquela coisa toda, que isso pode acontecer num casamento, pode, mas não é constante. Você não vai ficar 24 horas do dia apaixonado, queimando, ardendo, como se fala, né? E assim também, eu acredito também que quando Deus ele faz essa analogia do noivo e da noiva e de Cristo e a igreja, é justamente por isso. Por quê? Porque a gente vai passando por tribulações, por dificuldades, por tudo, mas a gente vai permanecer juntos, independente daquilo que a gente sente. Eu sei que eu preciso respeitar ele sabe que ele precisa me honrar, mas isso não é algo que eu preciso sentir. Então, eu só preciso respeitar se eu sentir que eu tenho que respeitar. Eu só vou para a igreja se Deus tocar no meu coração. Eu só vou fazer algo se Deus falar comigo. Então, não é muito mais por aí. Você tem que fazer algo que seja racional. Então, aqui está trazendo uma palavra simples, uma palavra didática, que é o culto racional. E aí a gente, pelo que a irmã falou, o marido da senhora é um homem de Deus, a senhora mesma falou, é um homem que tem direção, como a senhora mesma falou. Então, se ele é um homem que tem direção, que ele está na palavra de Deus, por que não seguir, né? E outra coisa, eu senti a presença de Deus tal dia, senti naquele dia, e na igreja eu não sinto. O pastor já falou, eu ia falar isso, mas ele já falou. Então, se a obra, o fruto, a gente até falou sobre fruto aqui no início, o pastor falou sobre fruto. Então, se o fruto que o seu marido está trazendo, está recebendo ali naquela igreja, é um fruto de pregação, de evangelismo, ele está desenvolvendo a obra ali, então por que não gostar disso? Por que não sentir a presença de Deus nisso? E se o fruto aí nessa outra igreja era dar dinheiro todo mês, era ficar todo mês aquela agonia com preparativo, com tudo, só que de fruto mesmo não tinha conversão, não tinha alma, não tinha evangelismo, não tinha nada, e porque ali sim sentia a presença de Deus, né? Então, é difícil porque Jesus fala que a gente conhece a árvore pelo fruto.
E outra coisa, já passei por várias igrejas na minha vida, não de congregar, né, mas já frequentei muitas igrejas. E eu já participei de cultos, por exemplo, naquela linha mais pentecostal. E o povo diz assim, eu não gosto muito dessa igreja não, porque aqui eu não posso dar lugar, porque aqui eu não sinto, porque aqui eu... E aí elas acham que só vai estar sentindo a presença de Deus se estiver rodando, rodopiando, se estiver toda suada, se estiver com pandeira assim, com batuque, com coisa. E se não fizer aquilo ali, não sente. Aí, por outro lado, tem aquele rock, aquela coisa toda do worship, que se não tiver aquilo ali, não sente. Então, se, por exemplo, num culto desse, se faltar energia, tiver um apagão, se a energia der problema e der um apagão, aí a presença de Deus vai embora. Porque parece que está muito mais pautada a presença de Deus por algo externo. Não é a música, é a batida, é o irmão falando e tal. E a presença de Deus é racional. Se tiver som ou não, a gente vai estar na presença de Deus. Se tiver luz ou não, a gente vai estar na presença de Deus. E outra coisa, está escrito assim, se dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Então a gente vê que a presença de Deus está pela concordância e não pelo sentimento. Se 2 ou mais juntos estiverem reunidos, Deus se faz presente. Não diz, se tiver tal música, se tiver um arrepio, se tiver um louvor, se tiver uma ação assim, uma fumaça, um negócio, eu estarei presente. Não, ele disse, se 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei presente, né? Então, por exemplo, hoje aqui no estúdio, Deus está aqui, está presente, a gente tem que ter essa consciência. Porque se a gente não for consciente, a gente pode ser enganado por qualquer vento de doutrina, né? Então, como o pastor já falou, eu só faço repetir que a presença de Deus vai muito além de um arrepio, vai muito além de um sentimento, vai muito além do que a gente quer sentir. E que isso também mostra um pouco de imaturidade. Você, eu tenho que estar sentindo toda hora, eu tenho que estar sentindo toda hora. Então, no dia que, por exemplo, tiver algum problema, você não sentia, então Deus não estava naquele lugar. Então, gente, assim como Paulo rogou, nós rogamos também que o nosso culto ele seja racional. Porque eu tenho certeza que não tinha... Se fosse por racionalidade, Abraão não teria racionalidade nenhuma em apresentar o sacrifício dele ali, né? No Monte Moriá. Não teria, porque ele não teria a emoção, ele não sentiria a presença, então ele não sentiu a presença de Deus. Muito menos Jesus sentiu a presença de Deus na hora que ele foi para a cruz. Tanto é que ele disse, Deus, meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas ele sabia que Deus estava com ele. Ele falou aquilo por um momento. Mas aquilo ali, naquele momento ali, então quer dizer que Deus não estava com ele? Então quer dizer que Deus não estava com Abraão? Então quer dizer que Deus não estava com as pessoas que passaram por situações difíceis? Então a gente tem que ser trabalhado nisso, na obra do Senhor. E na presença dele vai ter muito mais momentos difíceis do que momentos bons. O próprio Estevão, ele estava sendo apedrejado e ele... Naquela situação difícil, ali não tinha música tocando, não tinha banda, não tinha worship, não tinha tabaco, não tinha esse negócio de dar lugar, não tinha nada. Mas ele falou assim, ele olhou para o céu e ele disse, Pai, tem misericórdia deles, eles não sabem o que estão fazendo, não, perdoa eles. E ele queria já ir para o céu. Então aquilo ali foi algo racional, né? Então Deus, ele está chamando a gente hoje para a gente ser racional. E no dia que ele quiser, sei lá, falar algo com você mais profundamente, assim como o pastor aqui hoje, Deus usou ele para falar para a irmã Cris, Deus pode usar um dia alguém e falar, mas a gente não pode viver carecendo disso, viver, se eu não sentir isso, se ninguém falar comigo, se Deus não usar ninguém, aí eu vou e saio da igreja. Não, o nosso culto ele tem que ser racional. Amém? Amém. Interessante essa questão que a missionária falou, né, de tem que estar sentindo alguma coisa sempre, né? E aí eu me lembro de Paulo falando com a igreja de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 20. Uma das igrejas mais imaturas que Paulo plantou era de Coríntios. E Paulo vai dizer assim, 1 Coríntios 14, 20, ele vai dizer assim, irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Paulo estava dizendo para as pessoas de Coríntios que eles precisavam crescer, amadurecer no entendimento deles, deixar de ser criança. E era uma igreja... totalmente voltada para essa questão subjetiva, tanto que Paulo vai tratar muitos dos dons com eles pela confusão que a igreja vivia. Porque eram pessoas meninas, entendeu? Pessoas que vivem disso, vivem de sentir uma coisa, de uma visão que ela supostamente viu, mas que geralmente não viu. E Paulo trata muito dos dons, e Paulo vai bater, procura um dom que edifique a igreja. Porque os dons que tem em Coríntios era só língua estranha e visão, é mais coisa voltada para a mística.
Então as pessoas queriam viver daquele todo dia. Então tem igreja que o povo tem que todo dia ter isso. Todo dia tem que ter uma visão. Todo dia tem que ter uma revelação. São as igrejas que tem pessoas mais imaturas que eu já vi na minha vida. Eu já convivi com pessoas que toda hora tinham uma visão, viu um bicho, viu um negócio, sonhou, imaginou. Toda hora as pessoas eram pautadas por isso. Eu senti Deus falar comigo agora que eu tenho que vestir azul, porque vai ser assim. É tanta loucura. Mas ao mesmo tempo aquelas pessoas viviam em pecado. Tem até uma irmã que hoje congrega com a gente, mas que ela veio da igreja assim, e quando ela chegou lá, ela, olha, pastor, eu tô me apresentando aqui, né? Veio você falar comigo e tal. Eu sou batizado com o Espírito Santo, sou usada nisso, sou usada naquilo. Eu fiz a mesma, que coisa boa. Eu sou usada nisso, naquilo outro. Eu tenho visão, eu profetizo, eu canto, eu prego. Se eu precisar, eu tô aí, tal. Só que eu sabia que aquilo tudo era uma coisa infantil, e eu sabia que ela não tinha Bíblia, que é o mais importante, você precisa ter. Jesus não combateu Satanás lá em Mateus 4 se arrepiando, foi com Bíblia, né? Então ela chegou e falou tudo isso. Tempos depois dessa irmã lá na igreja, eu fui na casa dela orar, ela manifestou na sala da casa dela. Na frente do marido dela. Eu fiz, aí, ó. Porque o marido dela botava lá em cima. Aí, pastor, ela é céu puro essa mulher. Eu fiz, olha o céu que tu tava falando aí, ó. Olha o céu que revela, que tem sonho, que entrega direção pra tua vida e tu vai lá e segue. Olha o que direciona a tua vida aí. Por isso que a vida de vocês é assim. Vocês são ultra espirituais, mas o casamento de vocês é horrível. A criação do filho é horrível. E aí eles começaram a compreender e abrir a mente para entender as coisas. Para entender. Então, irmã, a senhora está sendo imatura em tomar uma decisão como essa, em querer tomar, né? Não tomou ainda. Em querer tomar uma decisão como essa, de se apartar do seu marido para ficar nesse lugar onde a senhora sente a presença de Deus, né? Porém, é um lugar que não tem obra, né? Quem é que vai viver só de cantar, irmã? Sabe? Não quero falar de igreja, não falo de igreja aqui, eu falo de práticas. Mas quem é que vai viver de só cantar, apaga a luz, tudo escuro, tudo preto, liga uma luz vermelha, a banda fica lá, e fica uma mulher, sinta a presença dele aqui, não sei o que, chororô, histeria, irmã, isso aí é droga. Isso aí é metafetamina evangélica. Entendeu? Isso não existe. Ninguém vive disso, a senhora não vai achar um culto na Bíblia assim. Paulo diz, quando se reúne não tem salmo, não tem doutrina, não tem profecia e tal. Profetiza para a igreja, que edifica a igreja. Sabe? E quem é que vai viver disso? A senhora vai criar uma divisão familiar dentro do ministério, né? Que o ministério é a família junto. E vai criar essa divisão. Vai dividir a família numa questão como essa. Porque a senhora está falando de uma coisa que não tem fundamento. Não, porque lá eu não estou sentindo a presença de Deus. Irmã, como é que a senhora pode sair para evangelizar e achar que Deus não está nisso? Geralmente, todas as coisas que a gente vai fazer pra Deus, a maioria das coisas que a gente vai fazer, você não fica sentindo nada de arrepio não, irmão, essas coisas de tal. Sabe? A senhora sai pra evangelizar, vai pra um lugar extremamente difícil, pesado, não tem pessoas manifestando. Como é que você vai ficar se arrepiando, chorando, sentindo coisa boa? Você tem que estar ligado, atento. E essa coisa que a senhora tá falando, que justifica essa divisão na família, essa coisa que a senhora está falando, ela é subjetiva, na minha visão, sendo muito honesto, ela é diabólica. Para mim, todos esses cultos, onde as pessoas se reúnem num buraco todo preto, com luzes vermelhas acesas, tudo apagado, todo mundo chorando, sacudindo a cabeça, histeria, como eu vejo na internet aí, que o pessoal manda, para mim isso é diabólico. Isso é diabólico. Eu fui numa igreja, não era dessa linha, mas eu fui numa igreja onde era gira, tabaque, bate. Era tanta pancada no atabaque lá, o cara tava lá, que eu fiz. Quando acabar o culto, esse irmão não vai ter mais as mãos. Vai arrancar a mão dele. Ele dá uma pancada aqui, eu vou ver a mão dele rodando lá. E o povo rodando e pulando. E quando eu fui pregar a palavra, aconteceu uma coisa esquisita demais. Quando eu abri a Bíblia, que eu comecei a ler o texto, as pessoas começaram a ficar com o olho vermelho. Ou assim, você vê que o olho da pessoa tá vermelho, como se fosse sono. E todo mundo caindo de sono, assim, cochilando. E mais de 70% ali dormiu na palavra. Aí eu ficava tentando acordar o povo. Quando foi no final que começou o bate-bate, todo mundo começou a rodar. Naquela hora eu entendi. Eu fiz esse povo tudo possuído por demônio. Todas essas pessoas são possuídas por demônio. E quando começa essa batida, invoca esses espíritos. E quando eu começo a pregar, o povo dorme. Se abrir a palavra, alguém prega, eles dormem. Estão amarrados a mão desses demônios. A mesma coisa eu vejo nesses locais pretos. E quem não gosta, quem acha que eu estou falando alguma coisa que não está na Bíblia, é só você ler a Bíblia. É só você pegar, ler a Bíblia e abrir.
Não existiu nenhum culto da igreja primitiva pautado dessa maneira. Ah, pastor, mas lá não tinha instrumento. Eu pergunto, se você acha que se tivesse instrumento, o povo ia fazer isso? E outra coisa, lá eles não tinham instrumento porque não queria. Por quê? Na época de Davi, que é muito mais antigo, tinha instrumento. Na época de Davi tinha instrumento. E qual foi o culto que fica lá em Davi? Todo mundo em transe. Cantando essas músicas ridículas. Essas músicas são horríveis, gente. 2, 3 frases, 4 notas, 14 minutos repetindo a mesma coisa. Isso é um mantra. Irmã, a senhora precisa acompanhar seu marido. É o que eu digo para a senhora. Se a senhora realmente queria a minha opinião para tomar uma decisão, e eu não estou nem dando minha opinião, tá? Minha opinião é bem pior do que eu estou falando aqui. Eu estou falando da Bíblia. A senhora tem que seguir seu marido. A senhora não pode fazer isso agora. Como eu já vi, como já aconteceu aqui na igreja, mulheres saíram daqui da igreja e levaram os maridos, a família todinha, pro buraco. O marido dizia, pastor, eu não quero sair daqui, pastor. Mas minha mulher briga. Eu fiz, meu amigo, seja o homem da casa. Mas tem homens que não têm essa postura de ser o líder, o sacerdote. E foi embora com a mulher. Pra onde? Pro precipício. Então, irmão, não faça isso não, isso vai ser uma loucura. Talvez até a senhora esteja encantada. O que pode ter acontecido no meio desse louvor, dessas coisas esquisitas que acontecem aí. A senhora foi encantada no meio disso, e está encantada, e está disposta a rachar sua família, dividir sua família no meio por causa de uma coisa subjetiva como essa. Na minha visão aqui, na visão do apóstolo Paulo, isso é meninice. A senhora tem que deixar de meninice e ter entendimento. Isso é meninice. A senhora tem que ter entendimento. Tem uma missionária que a gente conhece, que tudo dela mas foi pro culto por quê? Não, eu só vou quando Deus toca no meu coração, quando Deus me revela porque tem que fazer alguma coisa. Eu falei, peraí, missionária, como é que a senhora vai, tipo assim, a senhora está indo contra uma coisa que Deus estabeleceu. Hebreus 10, 25 fala que a gente não pode deixar de congregar. E como é que a senhora só vai quando Deus toca no seu coração, quando Ele quer fazer algo? É meninice. Ele disse, missionária, a senhora está fazendo meninice. A senhora vive fazendo meninice. E tipo assim, às vezes ela não aceita, fica chateada, mas essa é a realidade de quem quer ser conduzido por essas coisas, missionária. Subjetiva, é arrepio, foi uma ordem. Chegou um irmão uma vez, aí ele participou do culto lá na igreja de Santa Ceia. Aí eu disse assim, irmão, por que você está participando do culto aqui? Você não foi participar da ceia na sua igreja? Não, pastor, porque eu não congrego assim no local fixo, não. Eu fiz, não, é diferente o que Deus tem comigo. Eu fiz, tá, então me diga como é que é. Não, porque a minha mãe de oração, ela disse que Deus tem comigo um mistério diferente. Eu fico indo nas igrejas, de igreja em igreja, e ali Deus me usa para ajudar aquelas igrejas. E aí eu fico assim, eu não tenho igreja fixa. Eu fiz, mas quem é o seu pastor? Ele fez, não, eu não tenho pastor. Meu pastor é Jesus. Ele disse, né? Aí foi lá e tomou a Santa Ceia. Porque na igreja, na próxima, já sabe, né? Não vai tomar não. Não vai tomar não. Passa-se, eu acho que uns 7 meses, tá esse irmão caído, em pecado. Por quê? Ele não era guiado pela palavra. Ele era guiado por uma coisa subjetiva. Uma coisa que alguém falou. E outra coisa. Tudo que esse pessoal fala é sempre quebrando princípio. Que é o terceiro ponto que eu vou abordar. Sobre a questão do princípio. Primeiro ponto eu falei aqui que esse argumento de presença de Deus ele é vazio. Ele não tem fundamento bíblico. Segundo ponto que eu falei aqui, isso é meninice. Essa coisa de andar pelo que sente, pelo que está sentindo no dia. Então no dia que a pessoa acorda ruim, hein? Se for para a igreja, amaldiçoa até o pastor. A gente não é guiado pelo que sente, é guiado pela palavra. E o terceiro ponto que eu quero falar aqui é sobre princípio. A senhora está quebrando princípio se a senhora ficar aí e não seguir seu marido. Amém. Eu me lembro que uma vez, há muito tempo, eu participei de um batismo, aqueles batismos lotados de gente. E aí o povo estava falando que tinha um fenômeno lá, que quando o pessoal entrava na água, aí a água ficava quente porque um anjo tinha tocado e o povo saía lá sentindo a presença. E realmente todo mundo entrava lá e quando entrava começava a fazer uns barulhos esquisitos lá, um negócio estranho. Aí chorava, aquele negócio todo. E se batizava, né? Muita gente se batizou e eu conheci essas pessoas e eu via que a vida delas não mudou em nada, né? E sei lá, uma vida da mesma forma. Aí eu fui ler quando o João Batista ele ia batizar o pessoal lá no Rio Jordão. Diz assim que o pessoal vinha de longe, né, das civilizações, e quando chegavam lá, diz assim, e eles vinham e eles falavam em voz alta os seus pecados, eles confessavam os pecados diante de João Batista e eles iam e se batizavam. Então, olha que diferença. Ele entendia
que ele precisava se arrepender, porque qual é o sentido do batismo? É o arrependimento. Você, rapaz, eu entendo racionalmente que tudo que eu vivi até hoje não estava certo, e eu agora publicamente quero deixar claro que eu não quero mais viver esse tipo de vida, e eu aqui exponho isso, e eu entrego aqui minha vida, e eu vou e confesso. E aí eles confessavam seus pecados publicamente, e João Batista ia lá e ele batizava. Tanto é que João Batista nem queria batizar os fariseus que chegavam lá, né, se amostrando e tal, e ele nem batizava. Ele batizava realmente aqueles que estavam arrependidos. E aí o pessoal, em contrapartida, eles iam achando que o batismo era algo místico e que se entrasse na água ia sentir uma quentura, um fogo, um não sei o que e tal, e como se o batismo fosse fazer algo sobrenatural, quando na verdade o batismo era só o arrependimento e a confissão pública dos seus pecados, né? E aí você vê a diferença entre a razão e o sentimento. O sentimento, no final, não resolveu em nada, porque depois de muito tempo, mais de 15 anos depois, esses irmãos, essas pessoas que se batizaram lá naquele dia, hoje eu acredito que se tiver 2 que estão no caminho é muito. Todos se desviaram. E eu me pergunto assim, e aquele fogo todinho que sentiram? E aquela presença, aquele lugar que deram lugar naquele dia? E aquele tanto de música, e aquele tanto de emoção? Para onde é que foi? Mas será que aqueles irmãos que realmente confessaram seus pecados de forma racional e entenderam o que estavam fazendo naquele momento e desceram as águas ali, será que eles ficaram desviados depois de certo tempo? Eu acredito que não, porque quando a gente faz algo que é verdadeiro, que é racional, a gente entende o que a gente está fazendo. É por isso que Deus ele sempre leva a gente para o entendimento, ele sempre leva a gente para a razão, para que a gente faça algo com entendimento, faça algo sabendo aquilo que está fazendo, né? Porque se a gente fizer algo movido a uma emoção, lá na frente, quando terminar o culto, você pergunta, irmão, e aí, como é que foi o culto? O culto foi uma bênção, eu senti a presença de Deus, e foi muito bom e tal. Certo, mas a palavra foi sobre o quê? Mulher, eu nem lembro, eu só sei que foi muito bom. Então, na verdade, a gente não tem nada prático para a nossa vida, né? Já teve gente da rádio que apareceu e disse assim, pastor, missionária, obreiro, sei lá quem, faça uma oração de libertação online por mim. Faça uma oração por mim para mudar minha vida, que minha vida tá toda ruim. Aí eu, irmã, amém. Lógico que a gente pode orar e tal, mas vamos conversar para que o Senhor possa nos direcionar aqui na palavra, para que a senhora tenha uma direção, para que a senhora possa realmente tomar uma atitude agora e mudar de vida, né? Porque se eu fizer só uma oração, não tem muita valia. Ela, não, mas Deus sabe o que é, Deus sabe de tudo. Então, muita gente, às vezes, não quer resolver o problema na sua raiz, não quer realmente botar assim, minha situação é essa, me ajuda e me dê um direcionamento bíblico. Não, faça uma oração por mim que tá bom, como se uma oração fosse uma magia que fosse resolver alguma coisa, né? Então, a gente precisa sair dessa questão do sentimento, dessa questão mística, como o pastor falou aqui, dessa questão sobrenatural. Entender o seguinte, Deus ele deixou pra gente uma Bíblia, ele deixou pra gente a palavra. Então significa que se a gente tiver a palavra, a gente vai ser guiado. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. A gente só sabe disso porque a gente leu a Bíblia um dia. Então tudo que a gente falou aqui um dia nessa rádio, tudo que a gente um dia já pregou, já ministrou aqui, foi tudo que a gente leu na palavra. Nada aqui foi coisa da nossa cabeça, foi coisa... Eita, eu sonhei hoje isso, vou falar isso na rádio. Olha, eu recebi uma revelação, tu fala isso, vice? Hoje tu fala sobre isso, porque... Não, tudo isso que a gente fala aqui é através da palavra. E como o pastor falou aqui, 7 anos de rádio, que o que tem sustentado é somente, né? Só uma coisa, que é a palavra. Que foi por meio dela que o mundo aconteceu. A gente viu ali lá em Gênesis, que disse que o mundo não tinha nada, né? O mundo era sem forma e vazia. E por meio da palavra, quando o nosso Deus começou a falar, as coisas começaram a ter forma, né? E quem sabe na vida da irmã, a vida da irmã está sem forma e vazia, e justamente por isso, porque está perdida. E por meio da palavra agora, a luz vai chegar na sua vida e o Senhor vai começar a lhe dando forma, né? Então, a gente precisa disso, da palavra do Senhor, do culto racional. E eu já falei, se Deus quiser um dia tocar em você de forma diferente, se Deus quiser um dia falar algo no profundo, se Deus quiser um dia fazer algo e você chorar na presença de Deus, que bom, é bênção, porque eu já experimentei isso, é muito bom, mas isso não vai ser para sempre. Não vai ser todo culto que vai ser assim. Não é direto e a gente precisa de ter essa racionalidade. Eu tenho que servir a Jesus pelo que Ele é, eu tenho que buscar a palavra pelo que ela é e não se um dia eu vou sentir ou não. É verdade, missionária. O Salmo 119 vai dizer o seguinte:
lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Ou seja, está totalmente relacionado a iluminar e a andar numa estrada a palavra de Deus. Então, a estrada agora que o seu marido está guiando a família de vocês, e ele está sendo conduzido por um mandamento que não é só para os apóstolos, são para todos os crentes ir e pregar a palavra. Então ele está saindo, ele saiu desse local porque não tinha pregação. Ele falou, como a senhora própria falou, é mais voltado para conferência, estudo, seminário, estudo, esse negócio, a conferência do Espírito Santo, não sei o que lá, o evento, e tudo com um fundo financeiro para tirar dinheiro. Ele foi para um local simples para fazer o quê? Pregar, ele só quer pregar. Então, ele está sendo conduzido pela palavra, né? E outra coisa que a minha senhora falou aqui, antes de eu entrar nesse terceiro ponto, é que não é toda vez que a gente está num culto que a gente vai ter uma experiência sobrenatural. Deus, né? O anjo do Senhor se manifesta a Daniel ali naquele momento. Ele não ficou todos os dias da vida de Daniel se manifestando. Não se manifestou a Abraão todas as vezes. O Senhor não se manifestou nenhuma vez a Davi dessa maneira. Entendeu? Ao que parece, não se manifestou nenhuma vez a José também. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu vivi uma experiência sobrenatural no meu corpo físico. Eu nunca senti aquilo. Parecia um choque numa tomada. Mas eu senti aquilo no meu corpo físico de maneira que até me assustou um pouco. Mas eu não senti aquilo todas as vezes. Eu não senti aquilo todas as vezes na minha vida. Aquela descarga de poder que Deus deu ali. Então, a gente não pode estar sendo guiado por essas coisas. E o terceiro ponto que eu queria abordar, como eu falei, a senhora está quebrando um princípio. Que Jesus é o cabeça do seu lar e o seu marido é o seu cabeça. Então, se ele é o seu cabeça, como é que a senhora vai chegar agora e vai falar para ele, não vou ficar nesse local aqui, porque aí eu não sinto a presença de Deus. Então, a senhora está quebrando esse princípio. E a quantidade de mulher hoje dentro da igreja que está fazendo isso. E o problema é que a igreja evangélica só trata como pecado roubo, prostituição, adultério, droga, essas coisas. Só que quando uma mulher, ela quebra o princípio do seu marido, do seu esposo, ser o seu cabeça, o povo nem liga, é como se não fosse nada. Mas eu estou falando para a senhora que isso é muito grave. Isso é muito grave. Eu já vivi momentos assim no meu lar, que a missionária está aqui, ela pode até confirmar que em algumas situações ela quis quebrar esse princípio do seu cabeça do lar e pode perguntar, dizer, missionária, e aí, foi bom? Foi que deu? Deu alguma coisa boa? Ela vai dizer, não deu. Não tem como dar certo. Então, eu vou falar para a senhora. Se a senhora ficar nesse lugar e seu marido for para o outro, vai dar errado. E se a senhora, no poder de persuasão feminino, a senhora trouxer seu marido de volta, a senhora vai ver, seu marido vai se desviar. Pode escrever o que eu estou dizendo aqui, anota até a data do programa. Se a senhora, no seu poder de persuasão, vou repetir, trouxer seu marido de volta, tirar de onde ele está fazendo a obra, ele vai se desviar. E se ele se desviar, não vai ser bom, não. Não vai ser bom, não. Eu me lembro um amigo que eu tive, um irmão na obra, que ele, assim, sabe, Jesus pegou ele de uma forma que ele queria estar pregando toda hora, evangelizando. Não era pregando em púlpito de igreja, não, era na rua, né? E não ganhava dinheiro por isso, não. Era fazendo a obra de Deus por amor. Ele foi e estava pregando. E a mulher dele ficava enchendo o saco dele. Enchendo a paciência dele. Enchendo. Ele disse, olha, tu deveria estar agradecendo a Deus por eu ser esse homem hoje. Porque quando Jesus não tinha entrado na minha vida, eu era aquele tipo de homem que te traía, que bebia, que te batia. E agora, que eu sou um homem de Deus, você fica assim. Eu vou te dizer uma coisa. Se eu cair, se eu me desviar, a primeira coisa que eu faço na minha vida é te deixar. E ela não entendia, ficava enchendo o saco dele, querendo atrapalhar o evangelismo, tudo tal. Terminou que ele caiu de novo, voltou para a vida que ele vivia. Não aguentou. A pressão se desviou. E como ele disse, a primeira coisa que ele fez foi deixar a mulher. Deixou a mulher e se debandeou de vez nesse mundo. Então eu acredito que a senhora está diante de uma possibilidade de viver um momento maravilhoso na sua vida. Nesse ministério simples que seu marido foi, nessa obra simples. E a senhora não está conseguindo discernir, está lhe faltando sabedoria. Provérbios 14:1 diz que a mulher sábia edifica a casa e a tola destrói com as próprias mãos. Então a senhora não tá vendo que Deus está trazendo um novo tempo para a sua vida, uma possibilidade de fazer uma coisa nova, e a senhora está atrapalhando seu marido. Quantas mulheres eu conheci que atrapalhavam o marido? Tinha mulheres que, pastor, olha pelo meu marido, pastor, meu marido está no mundo, está assim. Tá bom, irmão, vamos orar. Deus vai fazer a obra. Aí o marido se convertia. Aí o marido se convertia e queria estar na igreja com a gente, orando, buscando, aprendendo.
tá junto da gente. E a mulher vinha pra casa, não sei o quê, e ficava pegando no pé. Aí eu dizia, mulher, para de fazer isso, tu tá atrapalhando o progresso. O homem se converteu, tá no primeiro amor, tá amando o Senhor, quer estar junto com os irmãos, quer buscar. Não, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei, rapaz, depois o marido ia e caía. A mulher, pastor, eu falei, não tem o que fazer. Então a gente precisa ter entendimento, como eu falei aqui no segundo ponto, para compreender o que Deus quer fazer, irmã. A senhora está agindo de maneira muito tola, quebrando princípio bíblico, tentando ser o cabeça do lar. Eu nunca vi uma mulher encabeçar o lar e dar certo. Sei lá, nunca vi em lugar nenhum. E a senhora está fazendo isso aí. Vai dar muito ruim. Se a senhora se separar e ele for para lá, vai dar muito ruim para a senhora. Vai ser muito ruim para a senhora. Se a senhora persuadir ele para voltar, vai ser pior ainda. Siga o seu marido. É o conselho que eu dou para a senhora. Pode não ser o que a senhora queria ouvir, mas biblicamente aqui eu tentei responder a senhora. Primeiro ponto eu abordei o argumento da senhora para ficar aí. Presença de Deus, ele não é bíblico, ele não está na Bíblia, não existe. O segundo ponto que eu abordei, o apóstolo Paulo disse, não foi eu que disse, isso é meninice. A gente tem que ter entendimento, tem que ser amadurecido no entendimento. Está faltando entendimento para a senhora de viver disso. A igreja de Coríntios era das igrejas mais, vamos dizer assim, místicas, né? Cheia de espiritualidade, cheia de coisa. E Paulo disse, vocês são desse jeito, mas aí dentro, no meio de vocês, tem um caso aí que nem entre os ímpios se vê. O enteado possuiu a mulher do marido. A mulher do pai. Né? A mulher do pai. O enteado possuiu a mulher do seu pai. E vocês tudo ensoberbecidos aí, com esses dons, com essa mística de vocês nem tirou dessa pessoa do meio de vocês. Paulo falou para a igreja infantil, né? Todos esses movimentos evangélicos, essas seitas evangélicas, na verdade, que saíram do meio da igreja sadia evangélica e criaram essas seitas de muita música, muita mística, muita visão, muita loucura, é por causa desse tipo de gente que o evangelho é blasfemado lá no meio dos ímpios. É por isso que tá uma bagunça, é por isso que o evangelho virou piada. Eu sou de uma época que o evangelho ainda era sério. Você falava, sou homem de Deus, mulher de Deus, o povo respeitava. Hoje é uma bagunça no Instagram, canais de piada, personagens de humor fazendo que é pastor, isso, aquilo, zombando de tudo por causa dessas pessoas. A gente tem que ser sério. Então, o que eu digo para a senhora é que a senhora dê um giro aí de 180 graus e volta na outra direção, vá para o seu marido. Não vai dar um giro de 360 não, senão a senhora gira e continua no mesmo lugar. Entendeu? Então, toma essa postura aí. Eu acredito que os irmãos também que estão ouvindo, que estão inscritos no nosso canal do YouTube, no RBT Plus, tem muito mais a acrescentar aí e vai abençoar aí a sua vida. Entre lá no nosso canal do YouTube, leia lá o que os irmãos vão comentar lá, porque sempre os irmãos comentam coisas que enriquecem muito a programação. Quero agradecer a vocês que comentam, que tiram um pouquinho do tempo de vocês para comentar. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. E peço a vocês que comentem, né? E para quem chegou depois, esse é o programa Última Chamada, exibido aqui na 100.5, toda quinta-feira a partir das 22 horas. Se inscreva também no canal e comente aqui para ajudar a nossa irmã, né? Porque até na época da missionária mesmo, eu quando conheci ela, antes de namorar com ela tinha muito isso. Não, porque ali estamos num local que limita a nossa visão, não sentimos o fluir de Deus. Eu dizia para ela, o que é o fluir de Deus? Não, é porque quando é assim, a gente sente. Ela não sabia. Quando eu conheci a missionária, ela estava perdida nessas igrejas evangélicas. Cheia de meninice. A única coisa de bom que ela fazia era evangelizar. Era a única coisa boa. O resto, né? Era mover e não sei o que lá. Ela ia para um local lá que o pessoal tocava um chifre de carneiro. Um dia ela chegou toda suja de óleo. Eu fiz o que foi isso? Bateram um caminhão e o motor explodiu em cima de tudo. Foi. Ela, não, foi um ato profético com a bandeira de Israel. Aí tocaram a buzina lá, jogaram óleo em cima dela, a bandeira de Israel. A mãe dela tinha dado uma roupa cara para ela, chegou e destruiu a roupa de óleo. Aí quando eu conheci a missionária dela, ela tava com o negócio de raspar o cabelo. Era um voto de não sei o que lá. Ia raspar o cabelo porque a amiga dela raspou. Era só loucura, gente. Por quê? Ele não abria a Bíblia, vivia de sentir. Tem uma amiga dela que andou com um prumo de pedreiro na cintura durante 2 meses. Eu fiz, o que é que essa menina tá fazendo com esse prumo? Ela tá trabalhando em construção agora? Não. É o prumo que Deus pediu para ela dar um prumo na vida. Eu fiz, minha irmã, quando fala para Deus dar um prumo, não é isso não. É aprumar a conduta, deixar de mentir, de roubar, de enganar, de ser maluca. Ela disse que tem uma vez que enterraram umas Bíblias lá. Cavaram buraco, enterraram Bíblia, enterraram um cinto imitando Jeremias. Eu fiz, meu Deus, pra onde é que essa menina vai? Ainda bem que ela se casou comigo, né? Eu abri a Bíblia, né? Teve um aqui que mandaram pra mim, acho que foi João que mandou, era o voto de Damã,
Mandaram a menina pular dentro de um negócio cheio de fezes. Aí fizeram o voto de Jó, rasparam a cabeça da menina nesses retiros dessas igrejas. Porque é loucura, irmã. Loucura. Tá difícil achar uma igreja. Foi um rapaz lá, acho que foi antes de ontem. Eu sei lá, não sei nem que dia é hoje. Tem hora que dá uma confusão aqui. Foi um rapaz lá no Centro de Missões, fazer um serviço lá que a gente contratou. E aí ele tava dizendo o seguinte. Ele falando, né, que o irmão dele é crente e tal, que segue a palavra, mas que ele está muito difícil achar um lugar para congregar. Ele disse, a pessoa que nem é crente, ele disse, está muito difícil achar um lugar para congregar. Ele disse, eu estou pensando que quando eu me converter, eu abro minha própria igreja. Olha o pensamento, porque é muita loucura. Tá difícil achar um lugar para congregar, irmã. Então, se seu marido achou, ele tá feliz lá, com o pastor, com os irmãos, evangelizando, vá-se embora com ele, vá ser feliz, irmão. Vá ser feliz, saia com ele para evangelizar, saia com seu marido, vá fazer a obra, saia com seu filho. E não vai ficar aí não, nesse negócio não, minha irmã. Porque a senhora depois vai ver que perdeu tempo na sua vida. A missionalidade vivia assim nessa época. Saía no sábado, era o dia todinho lá naquele negócio. Era música a tarde todinho o culto. Eu fazia a pregação, era música. Só música. E o suposto pastor lá ficava tocando a cabeça do povo e o povo caía. Ia cair no chão. Eu dizia, tu sentiu o que pra cair? Não, uma coisa boa, eu não sei. Eu falei, tu não sentiu foi nada. Eu vou contigo pra ver como é que é. Fui lá com ela. Chegou o pessoal lá, se juntou 4 pra me derrubar. Batia daqui, batia de lá, eu não caía. Eu falei, na próxima que esse cara der, eu vou dar de volta. Esse cara não cair, gente. Tudo besteira, sabe? Tudo baboseiro. Então, aquelas pessoas daquela época, todos estão desviados hoje. Pra você ver que isso não tem fundamento, né? Mas quem tava na palavra tá até hoje, né? Então, a palavra é tremenda, né? Quando você não é pautado por arrepio, eu me converti, acho que foi em 2004, 2005, sei lá. Um desses 2 anos aí. Eu me converti nessa época e me converti pela palavra. O que eu pregava lá naquela época, eu prego até hoje, mesma coisa. Agora esse povo que vive desses movimentos, desses ventos, quantas vezes mudaram? A moda agora é pintar a igreja de preto. Antes era outra moda, né? Aí a moda, teve a moda do pozinho de ouro, pintar a igreja de preto, campanha disso, mergulho de Naamã, o anjo resplandecente, o anjo com a espada na mão. E toda a época inventa uma coisa. Eu continuo da mesma forma, pregando a mesma coisa. Então, tá na hora da gente amadurecer, né? Vamos procurar lugar sério para congregar, né? Porque ainda tem. Em João Pessoa deve ter uns 2, 3 lugares sérios para você congregar ainda. Uns 4, uns 10, eu acho. Né? Por isso que Deus não destruiu essa Sodoma e Gomorra ainda. Então, procure. No Brasil ainda deve ter. Tem locais sérios, né? Que tem palavra, que tem doutrina e que tem fruto, que é o principal. Você vai conhecer o lugar pelo fruto que ele dá, né? Então, irmã, toma essa posição com muito amor. A palavra é um pouco dura assim, mas é com muito amor, irmã. Eu acho que não é a palavra que é dura. Acho que o coração do povo é tão duro que a gente tem que ser um pouco mais incisivo, né? Então, toma esse conselho. E você que não se inscreveu no nosso canal do YouTube, se inscreva lá, RBT Plus, o programa está sendo gravado, vai ser postado, aí você vai lá e comenta lá e ajuda essa irmã. Conta a tua experiência, tá bom? Conta a tua experiência aí que vai edificar muito a vida da nossa irmã. E você que quer enviar a sua pergunta, fala com a gente pelo WhatsApp do programa. Eu quero deixar aqui o WhatsApp para você enviar a sua pergunta também, que a gente vai responder aqui ao vivo, como respondeu da irmã. Não falou o nome dela, não falou o nome do marido dela, não falou o nome da igreja dela. Toda vez que as pessoas põem o nome da igreja, eu não coloco o nome da igreja aqui. A gente não fala de igreja aqui, a gente fala de práticas, né? Então, envie sua pergunta para nós, que às vezes o teu problema é o problema de várias pessoas. O WhatsApp do programa é 839-9105-6834. 839-9105-6834. A última vez aqui que o povo disse que eu falo muito rápido. 839-9105-6834. Esse é o WhatsApp do programa do chamado. Você pode enviar sua pergunta escrita, em áudio. Quando é um homem, a gente põe uma locução masculina, como foi essa, e quando. Como foi essa, não. Como foi da semana passada, eu acho. E quando é uma mulher, a gente põe uma locução feminina, como foi essa daí. A gente não coloca o teu nome, não coloca nada. E pode ficar tranquilo que você vai enviar sua pergunta, sua identidade vai ser preservada, tá certo? Pessoal, eu vou fazer aqui um intervalo rapidinho, e só lembrando a você que esse WhatsApp do programa também é a chave Pix. Então, se esse programa abençoa a tua vida, abençoa a tua casa, e você gosta desse programa, abençoe esse programa, envie sua oferta pra gente manter o nosso programa aqui na 100.5, pagar o nosso horário. Envie sua oferta de qualquer valor, não importa. Importa que você esteja também ofertando e participando para que esse programa continue no ar. Envie a tua oferta, tá bom? Deus vai abençoar a tua vida tremendamente. Você pode usar esse número aí como chave Pix, 839-9105-6834. E você que está no YouTube aí nos acompanhando, você pode
enviar a tua oferta para esse QR Code que tá aí no canto da tela, tá bom? Então coloca aí, escaneia aí, abre o teu Pix, escaneia esse QR Code e faz a tua oferta, tá bom? E Deus vai te abençoar tremendamente. Eu vou deixar tocando esse louvor aqui, vou fazer um intervalo rapidinho, em seguida eu volto com a palavra aqui para abençoar a tua vida, tá bom? Fica com a gente, daqui a pouquinho a gente volta. Os profetas do Senhor são portadores da poderosa palavra de Deus que cura, liberta e salva. Fique agora com os profetas da última hora. Amém, estamos de volta. Vamos aqui para 2 Reis, capítulo 18, versículo 26. Eu quero ler só um. Eu vou ler dois, tá certo? 26 e 27, que diz assim: Então disseram Eliaquim, filho de Ilquias, Sébna e Joá a Rabsaque: Rogamos-te que fales em aramaico aos teus servos, porque o entendemos, e não nos fale em judaico aos ouvidos do povo que está nas muralhas. Mas Rabsaque lhes respondeu: Mandou-me acaso o meu senhor para dizer essas palavras a ti somente ao teu senhor, e não antes aos homens que estão sentados sobre as muralhas, para que comam convosco o seu próprio excremento e bebam sua própria urina? Muito forte. Deixa eu rapidamente contextualizar vocês aqui. Esse fato aqui aconteceu na época do rei Ezequias. Quando Ezequias foi um bom rei de Judá, ele promoveu diversas benevolências, reformas religiosas. Ele pegou aquele país afundado na idolatria e na miséria, e ele mudou aquele contexto. Ele mudou tudo aquilo. Ezequias mudou aquilo ali. Depois que ele restabelece o culto, que ele celebra a Páscoa, diz que nenhuma Páscoa foi celebrada como naqueles dias de Ezequias. Nenhuma. Então Ezequias celebra uma Páscoa como nunca existiu. Ele restaura tudo. Depois que ele pratica tudo isso, aí se levanta o diabo. Senaqueribe vem querer invadir Jerusalém. E aí eles se fecham dentro das muralhas. O rei da Síria fecha tudo ali, cerca a cidade, e o povo fica preso dentro da cidade e o exército inimigo fica fora da cidade. E aí você diz assim: pastor, então não tem problema, a pessoa fica lá dentro. Não, mas o problema é o seguinte: lá fora o povo plantava, e dentro só tinha casa. Dentro da cidade só tinha casa, só tinha a moradia, e as pessoas tinham pouco mantimento ali. Aí você imagina, o mantimento vai acabando e o povo continua preso dentro das casas ali, dentro da cidade. Como é que você vai sair? Se sair, o inimigo pega. Então, o rei da Síria cercou eles e não tinha como entrar, eles não estavam conseguindo entrar na cidade. E aí, qual foi a estratégia que o rei da Síria entrou? Vamos começar a enviar ameaças em forma de carta, de decreto, de discurso, para que o povo que está lá dentro da cidade fique incrédulo e se entregue. Então a cidade já estava cercada, a fome apertava também, escassez de recursos, dificuldades dentro da cidade, o povo desesperado. Mudou completamente o estilo de vida das pessoas. Porque a vida normal você acorda, vai naquela época ia trabalhar, cuidar do seu gado, cuidar disso, as mulheres cuidando das crianças, da casa, aquela coisa, uma vida feliz, um clima bucólico, aquela coisa boa, tal. E você ali naquele vivendo daquela maneira, né? E de repente todo mundo agora trancado. E você, eu acho assim que as pessoas não conseguiam dormir de noite, né? Qualquer barulho pensava, arrombaram o portão da cidade, invadiram, né? Já imaginou você ficar nessa tensão, ansiedade? Então a ansiedade aumentou, o estresse, tudo. Por quê? Porque o inimigo estava lá fora, mas não conseguia entrar. E a palavra do rei era para resistir, para não se entregar. O rei não queria se entregar. E aí, de repente, ele manda Rabsaque, que era um dos seus homens de confiança, o rei da Síria. E Rabsaque chega diante da cidade, as pessoas estão lá em cima do muro ouvindo. Ele começa a gritar. Eu não li toda aqui a passagem, mas ele começa a gritar: o rei da Síria, meu senhor, o poderoso, o sumo rei, ele destruiu várias cidades, destruiu seus deuses, ninguém pode resistir a ele, porque ele é poderoso, ele é isso, ele é aquilo, ele é aquilo outro e tal, e ele veio para aqui destruir essa cidade. E vocês estão confiando em quem? Ezequias. Ezequias é um mentiroso, não acredite nele, não acredite. Se vocês falarem que estão acreditando, confiando no Senhor, saiba, foi o Senhor que mandou a gente destruir essa cidade. Olha a ousadia do cara. Ele disse que foi o Senhor que mandou destruir a cidade. E agora imagina o povo lá dentro ouvindo isso, né? Então, ele começou a lançar essas palavras. Aí nessa parte que eu li aqui,
diz que os homens de Ezequias, liderados por Ilquias, falou assim: ei, não fala isso em judaico não, pode falar em aramaico, a gente entende, fale baixo. Ele fez: não, vocês estão achando que eu vim para quê? Para trazer esse recado só para vocês e para Ezequias? Não, eu vim aqui para falar para o povo todo, agora eu vou gritar em judaico para eles ouvirem, e vocês, todo mundo junto, comer as próprias fezes de vocês e tomar a própria urina de tanto medo. Olha só o que ele falou. E começou a gritar, dizendo que ia destruir, que ia isso. Mandou carta. E foi um período de muita tribulação para Ezequias e para o povo que estava com ele. E agora que vocês já estão contextualizados, eu quero trazer essa palavra para a vida de vocês. Porque esse fato ele pode ter acontecido há muito tempo atrás, e para muitas pessoas, até gente que está na igreja, usa isso só como história. Mas para aqueles que têm o Espírito de Deus, a gente sabe que o modus operandi do rei da Síria não era propriamente dele. A gente sabe que esse modus operandi, empregado por ele, Rabsaque, esse modus operandi é do diabo. E a gente sabe que o diabo ainda está em operação. Ele ainda age da mesma maneira. Ele cerca, ele aperta o cerco e ele lança suas setas em forma de palavras de ameaça, confusão e mentira. E aí você está ali cercado e ouvindo essas palavras. E vai te causando medo, ansiedade, depressão, desânimo. E você perde toda a sua força. E eu quero trazer uma palavra hoje para abençoar a vida de vocês. E eu queria que você estivesse atento. Porque para quem é espiritual, Deus já começou a falar com você desde a hora que eu li o texto, né? Porque você leu o texto essa semana e eu estou repetindo. Você já sabe que Deus está falando com você. Então preste atenção aqui. Quantas vezes na minha vida, na tua vida, a gente faz algo para o Senhor, a gente realiza algo para o Senhor. Você está aí parado na sua vida e começa: rapaz, eu vou começar um propósito de oração. Aí você começa o teu propósito de oração. Tua vida estava até aquela coisa linear, nem para ruim nem para bom. Aí quando você começa um período de oração, de se santificar, de ter algo espiritual, aí começa o bombardeio. Aí começa, parece que diz: o que é isso? Eu estava sem orar, não acontecia nada, e agora? Aí você fala assim: eu vou fazer um propósito, eu vou começar a ofertar assim na obra. Eu vou começar a fazer assim na obra. Aí você fala: eu vou começar a evangelizar quarta-feira. Eu vou começar um jejum tal dia. Eu vou levantar uma campanha. Terça-feira eu começo minha campanha. Aí quando você faz igual a Ezequias, que você vai empreender algo para Deus, Senaqueribe, entre aspas, o diabo, ele aparece. Aí começa. Para que você não efetive o que você começou, ou para que você sinta que aquilo que você estava fazendo não tem fruto, não tem futuro, e é melhor que você não faça. Uma vez uma irmã falou até comigo, fez: pastor, eu não estou mais conseguindo orar. E eu tive um sonho, depois que eu orei. Eram demônios ali me enforcando e mandando eu parar de orar. Eu fiz: o que você vai fazer? Ela fez: eu vou parar. Eu fiz: não, você não vai parar. Eu fiz: eu vou parar, pastor, porque eu sinto, pastor, que se eu orar vai acontecer pior. Eu falei: não vai acontecer. Escuta o que eu estou falando. Não, pastor, eu estou com medo. Mas dentro dela havia um medo tão grande que aquela ameaça que ela teve em sonho foi maior do que o que eu estava falando com ela. Dentro da cabeça dela, logicamente. E ela quis parar de orar. Porque ela disse: se eu for orar hoje de novo, pastor, esses demônios vão aparecer de novo. Meu sonho, vão me enforcar. É horrível, pastor, o sonho. Eu fico preso, eu não consigo sair dali, eu não consigo falar. É horrível, eu não quero. Eu fiquei com medo. Eu fiz: irmã, pode orar, não vai acontecer nada. Ela falou: não, eu vou parar de orar. Então Rabsaque representa, essa ação de Rabsaque representa a ação diabólica que não acontece só na minha vida, é na vida de todo mundo que quer fazer algo para Deus. O diabo se levanta com esse bocão. Na minha época lá em Campina Grande, quando eu morava lá em Campina Grande, que era criança, bem criancinha, a gente dizia: aquele guri ali tá cheio de bocão, viu? Porque era o quê? Era um menino que pegava a bola e ele: eu vou jogar agora, é assim, 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 quem se levantar eu vou bater. Aí todo mundo ficava com medo. Eu me lembro uma vez, lógico que eu não recomendo ninguém fazer isso, mas uma vez aconteceu um fato comigo que o meu irmão era menor que eu, pequeno, e aí um menino lá, inclusive ele já até cantou aí, ele canta pelo Brasil todo, esse menino lá na rua da gente, ele é bem famoso aí entre o pessoal aí desse negócio de forró,
E aí ele foi bater no meu irmão pequeno. Como ele era muito bocão, como eu tô falando assim, todo mundo tinha medo dele. Aí ele bateu no meu irmão e eu tinha medo dele. Aí quando eu vi ele ali, eu fiquei com medo, sabe? Mas só que eu vi meu irmão pequenininho, rapaz. Meu irmão era o melhor de todos ali, era pequenininho, franzino, chorando. Aí eu não aguentei. Lógico que eu não tô dizendo pra você fazer isso, mas estou fazendo aqui uma analogia. E eu também não era crente na época. Quando ele falou isso assim, que tava lá no meu irmão, fazendo isso com meu irmão chorando, eu só fiz bater aqui no ombro dele. Quando ele virou, eu acertei assim aqui no supercílio dele, que ele já caiu assim, tonto. Aí veio o irmão dele, aí eu já tava lá, fui pra cima do irmão dele, e depois veio outro irmão, eu fui pra cima dos 3. E aconteceu isso. E depois desse dia, né, criança, interessante, no dia a mãe dele foi lá na minha casa, falou com a minha mãe disse, olha, eu não vou brigar com o vizinho, com ninguém por causa de criança. A gente briga, amanhã eles estão tudo junto. E de fato, no outro dia a gente tava tudo junto de novo, brincando, e eles estavam mais meus amigos, e não botavam mais bocão. Lógico que eu tô dizendo, não tô falando pra você que o diabo vai ficar teu amigo se você fizer algo. Mas eu vou te falar uma coisa. Vai acontecer o que está lá em Tiago. Tiago capítulo 4 vai dizer o seguinte: sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Então o diabo se levanta aqui com o rabo saqué, com esse bocão todo. Mas se você for estudar toda essa passagem, todo esse contexto aqui, esse período da vida de Ezequias, você vai ver o que foi que aconteceu no final. Eu vou chegar lá. Mas você precisa compreender, você que está passando por esse momento, você não pode desistir. Eu me lembro que lá na construção do centro de missões, pense num negócio difícil. É difícil. Fazer as coisas para Deus é difícil, irmão. Eu vejo os pastores falando, eu comecei uma obra ali, chegou um empresário, me deu um carro, me deu um barco, um foguete, me deu um pedaço da lua para botar lá atrás, para o pessoal ficar lá vendo a lua, comendo, que a lua é de queijo, né? O pessoal pensava antigamente que a lua era feita de queijo. E me deu isso, e tudo que eu peço Deus me dá, o vereador me deu, o satanista me deu, comprou, o satanista deu uma oferta de 15 milhões. E o pessoal fala que vai fazer a obra de Deus, todas as portas se abrem para eles. Eu disse, rapaz, eu acho que só eu, Pedro, Paulo, os apóstolos, Jesus, que era do diabo, porque a gente vai fazer a obra, tinha oposição, onde Paulo chegava, tinha dificuldade, tinha pancada, apedrejamento, cadeia, tudo isso. Aí eu me lembro que a gente começou a fazer o centro de missões, gente, tanta dificuldade, todo tipo de coisa acontecia, o povo roubava material. Tinha um vizinho lá, que eu já falei aqui na rádio, várias vezes o vizinho se levantava para atrapalhar a obra, mandar a gente parar, calar a boca, não fazer barulho, tudo. 3 vezes que ele se levantou para fazer isso, eu resisti ele, face a face, eu fiz, não vou parar. Da última vez que foi agora, tava eu e os irmãos trabalhando, ele mandou a gente parar, ele disse, você vai parar? Eu falei, não vou parar não. Olha o seu que, tal. Ele começou a ameaçar a gente, ele ameaçou, ele disse, não vai parar não, então aguarde. Eu fiz, tá certo, eu tô aqui aguardando. Aí os meninos fez, mas pastor, cuidado. Eu fiz, gente, a gente tem que ser pacífico, a gente tem que ser calmo, só que aqui tá se tratando de uma coisa. A gente tá aqui fazendo algo para a obra de Deus, para abençoar pessoas. E esse homem tá dizendo que a gente pare. Se a gente parar, a gente vai fazer o quê? Vamos ficar com aquele ditado que o povo diz, vamos ter sabedoria. Eu disse, não, vamos parar. Sabe quem foi que parou? Ele. Sumiu. Eu não sei se morreu, se tá vivo, eu não sei o que aconteceu, eu sei que ele sumiu. E a gente continua trabalhando. Amados, o diabo sempre vai fazer isso. Vocês lembram de Golias? Golias todo dia levantava, manhã e de tarde, botando bocão. 40 dias e ninguém tinha coragem de fazer nada em Israel, porque estava paralisado de medo. Sabe? O diabo sempre vai fazer isso para que você pare. Rabsaque veio aqui, diz que depois disso, o povo na frente dele não demonstrou medo, mas quando foi por trás, diz que o povo rasgou as vestes, foi lá para Ezequias. Quando Ezequias ouviu, rasgou as vestes. Mas Isaías disse, ei, pode dizer para o rei, assim diz o Senhor. Esse homem não vai entrar nessa cidade, esse homem não vai atirar uma flecha nela, esse homem não vai botar tranqueira no muro, esse homem não vai invadir a cidade, porque eu defenderei essa cidade, diz o Senhor. Esse homem aí, eu vou botar um espírito nele, ele vai ouvir certo rumor, vai voltar para a terra dele, lá ele vai cair a espada. Olha o que Deus disse. Olha o que teu Deus diz. O problema é que, e eu vou até falar por mim mesmo, é mais fácil a gente olhar para a ameaça do inimigo para o que Deus fala com a gente. Às vezes a gente olha para o que o inimigo está falando, mas não olha para o que Deus falou para nós. A gente contempla a ameaça, fica com medo da ameaça, e às vezes a gente escuta aquela ameaça e leva aquilo tão a sério que a gente desiste. A gente quer parar de empreender, quer parar de fazer. Eu digo para a senhora, para o senhor aqui, não pare de fazer o que você está fazendo para Deus.
Não pare de trabalhar para o Senhor, não pare no seu propósito. Uma vez eu evangelizei um varão, ele fez: pastor, eu tô querendo me converter, eu quero me converter demais, pastor, eu tô querendo me converter. É bom demais ser crente, eu sinto uma coisa boa quando tô ouvindo a pregação e tal. Meus olhos começam a encher de lágrimas, pastor, é bom demais ouvir a palavra de Deus, eu tô sentindo uma vontade de deixar essa vida de pecado, de abandonar essa vida, então venha-se embora. Ele fez: amém, eu quero ir. Quando foi no primeiro culto, chegou em casa, a mulher soltou o capeta com os maribondos em cima dele, maribondo. E é aquela coisa, aquele inferno na vida dele. Ele disse: pastor, eu não tô aguentando mais não, pastor. Minha mulher tá com tudo em cima. Nunca vi minha mulher daquele jeito. Eu não vou poder ir pro culto mais não. Eu falei: não, você vai, vamos embora. Deixa tua mulher fazer isso aí, ora. Não, pastor, não sei o que. E foi perdendo a força. Acabou que ele desistiu de servir a Deus por causa daquilo. Ou seja, preste atenção. Ele ia se converter. Muito provavelmente a mulher ia se converter através dele. Mas o diabo usou a mulher e botou aquela pressão para ele ceder. Ele acabou cedendo. Mas conheci um varão que a mulher dele botou pressão, atormentou, perturbou, e o diabo dizia: vai-te embora, deixa Jesus, peca, abandona, chuta o balde. E ele ficou firme. Ele disse: pastor, quando minha mulher enchia o saco, sabe o que eu fazia? Eu ia pro monte. Eu subi o monte sozinho, jejuar sozinho, desci o monte, minha mulher estava em casa parecendo um demônio. Eu via chifre na minha mulher e ela fumaçando pelo nariz. A mulher dentro de casa parecia o capeta, endemoniado, não falava coisa com coisa, parecia que ela falava chinês, eu não entendia nada do que ela dizia. Mas eu sentia que tinha alguma coisa ruim nela. Sabe o que eu fazia? Eu ia pro monte, pastor. Ficava madrugada no monte. Eu descia, eu já sabia que ia encontrar o diabo em casa. Mas eu não recuei 1 milímetro. O povo dizia: recue, ceda um pouquinho. Os irmãos, não era ímpio não dizendo, eram os irmãos dizendo: ceda, recue. Ele fez: pastor, eu não arreguei 1 milímetro. Sabe o que aconteceu? Minha mulher está uma bênção. Minha mulher está mais crente do que eu. Ou seja, o diabo quer que você que está me ouvindo aí solte, pare, desista, não continue, porque você está bem perto de obter vitória. O diabo faz isso, vem com esse grito, é um grito assim, é gritando no teu ouvido. Você vai dormir e você sonha ele gritando, para você parar. Senaqueribe estava no ímpeto tão grande que mandava Rabsaque falar, aí mandava carta, aí mandava uma coisa, aí mandava outra, e Isaías profetizava de um lado e ele mandava do outro. Era Ezequias no meio, o diabo falando de um lado na vida de Rabsaque e de Senaqueribe, e do outro lado Isaías, o profeta. Era Deus falando de um lado e do outro, e o homem lá no meio, Ezequias. Mas Ezequias preferiu ouvir a Deus. E eu vou te falar, não é fácil no meio de uma situação, só você sabe o que você está enfrentando no meio dessa situação continuar. Mas eu vou dizer uma coisa, já conheci muita gente fraca. E quando eu falo fraco, não é no sentido pejorativo, que eu sou melhor do que alguém. Quando eu falo fraco, são pessoas que começam, quando a pressão vem, a primeira coisa que faz é arregar, pular fora. É a coisa mais fácil que tem. Olha, eu estou na obra há 21 anos. Nesses 21 anos, a gente já empreendeu de tudo na obra. De tudo, evangelismo, tudo. Quando começa os propósitos, todo mundo tá feliz. Eita, vai ser bom demais. A gente vai assim, a gente sai voando, aí vai, e lá vai, e a gente monta no anjo e vai-se embora. Eu fiz, amém. Vamos ver quem é que termina. Quando começa a pancadaria no mundo espiritual, tapa vai, tapa vem no mundo espiritual, porque o mundo espiritual é conflito, tá escrito. É guerra, é briga. E Jesus disse: eu vi Satanás do céu caindo como um relâmpago. Quem foi que derrubou ele lá de cima? Ele estava na cadeira, tropeçou e caiu, foi? Aí Jesus disse: eis aí vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Olha, então está mandando a gente pisar nele. A gente já entende que isso é um contexto de guerra, de violência espiritual. Aí os irmãos começam: eita, pastor, aí vai ser bom demais. Eu já vou montado numa boia de patinho, já desço com tudo dando glória. Eu falei: tá bom, vamos ver quem é que vai aguentar até o final. Gente, quando começa o conflito espiritual, a batalha, é gente todo dia desistindo. Eu tô indo embora, eu tô indo assim. Teve um irmão que disse: pastor, tá saindo tanta gente que eu vou me amarrar no púlpito para não desviar, vou comprar uma corda hoje, senão eu vou cair também. Eu fiz: ô varão, fica firme. Se teu propósito é firme com Deus, pode, Senaqueribe pode gritar. Senaqueribe pode contratar um carro de som para ficar na porta da tua casa dizendo: desista que eu vou lhe destruir, Deus está comigo. Muito absurdo. Olha a mentira do diabo. Como é que Rabsaque teve a ousadia de dizer assim: foi o Senhor que mandou vir destruir vocês? Ele foi lá, eles adoravam falsos deuses, eles adoravam a Adrameleque, o nome do deus dele, a Adrameleque, uma coisa assim. Ele adorava Nirosk, o nome do deus dele, e Adrameleque é isso mesmo.
a demônios em forma de estátua. Aí eles chegaram para dizer para o povo de Israel, que é o povo de Deus, fez, olha, que só adorava o Deus vivo. Olha, foi Deus que mandou destruir vocês. Quantas vezes o diabo está na tua cabeça? Não, Deus não está contigo não, Deus está com quem está contra você. Como é que pode isso? Você pensar que Deus está com o seu inimigo? Isso é o diabo. Então, quando o propósito está firme em Deus, o diabo pode contratar um carro de som, um trio elétrico na porta da tua casa. Desista, desista. Você não arreda 1 milímetro. Lá em Eclesiastes diz, ainda que se levanta o espírito do governador, não sai da tua posição. Você fica firme ali. Você fica ali igual uma estaca de ferro enfincada no núcleo da terra, presa no magma do centro da terra lá, e você não sai de um canto. Por quê? Porque você está confiando numa palavra. Você não está como a irmã do começo, que é uma presença, é um vento, é um arrepio, é um choro. Não. Você está ali firme. Você está ali firme. Eu não estou sentindo nada. Eu estou sentindo um pouco de medo, eu estou sentindo um pouco de ansiedade, eu estou sentindo tanta coisa que eu não sei nem o que é que eu sinto, mas eu vou ficar firme porque foi Deus que falou comigo. Foi uma palavra de Deus que foi penhorada para mim. E todos os que permanecem, como Ezequias, vão obter vitória. Eu vou dizer para vocês, esse cerco durou 3 anos. Por 3 anos, Ezequias e o povo de Deus resistiu a Senaqueribe. Mas chegou um dia que a angústia estava tão grande na vida de Ezequias, que ele disse, vamos falar com Isaías. Quando Isaías profetizou, o texto mais à frente vai dizer, e naquela mesma noite. Me arrepiei todinho aqui agora. Lógico que eu não vou ser pautado por isso, mas eu me arrepiei todinho quando eu falei isso. E eu não vou ter que viver minha vida inteira agora me arrepiando para sentir que Deus está aqui. Mas aconteceu. Desceu um anjo no meio do arraial dos Sírios, lá fora. O anjo não desceu dentro lá das muralhas de Jerusalém. O anjo desceu lá fora, no arraial dos inimigos. Se o anjo desceu ali, coisa boa não vai acontecer. Será que o anjo ia descer lá para servir cafezinho para eles? E dizer, olha, eu vim dar uma vitamina mais forte para vocês destruírem. Não. Diz que o anjo desceu lá no meio do arraial deles. E quando o anjo desceu, na chegada dele, ele matou 185 mil soldados. Ele fulminou 185 mil soldados. Não sei como, mas eu penso assim, todo mundo infartou e caiu morto. Morte súbita, na hora, pá. Todo mundo teve uma morte súbita. Puf, caiu todo mundo. E diz que os que sobraram, quando acordaram no outro dia, viram a quantidade de cadáver que tinha lá. Aquilo assustou eles de uma maneira tão grande que eles fugiram e deixaram tudo que eles tinham lá. Todas as riquezas deles ficaram lá. Eles foram embora. E o rei da Síria, Senaqueribe, que estava todo pomposo no começo, que se chamava de Sumo Rei, ele entrou dentro do templo para adorar aos seus deuses falsos, a oferecer um ritual lá, um trabalho lá. E quando ele entrou lá dentro, disse que os 2 filhos dele foram e mataram ele. Pegaram a espada e deram a estocada nele e ele estava morto lá dentro do templo. E eu imagino, no dia seguinte, lá, no mesmo dia, os servos dele que sobraram, vai lá no rei, cadê o nosso rei? Quando vê ele lá, olho aberto, morto, o sangue lá espalhado, e todo duro já, gelado, no chão. Aí acabou a pompa de um rei perverso que prefigura Satanás. Assim acaba a pompa de Satanás, né? Julgado, condenado, caiu para a terra, dominava aqui, fez Adão pecar. Jesus veio, cumpriu tudo, foi para a cruz, venceu o pecado, venceu as tentações, venceu a morte, tomou a chave da morte, o inferno, ressuscitou, deu dons aos homens, mandou a igreja pregar, o diabo perseguiu a igreja, matou os crentes, quanto mais matava, mais crentia. Depois a Bíblia sumiu, o povo vivia no obscurantismo, não conhecia Deus, depois a Bíblia volta, a igreja cresce, as pessoas pregam, estamos vivendo a heresia final, a apostasia, e o diabo sabe que pouco tempo lhe resta, porque estamos nos últimos minutos para o arrebatamento da igreja, a glorificação do povo de Deus e a nossa vitória final. Mas antes dessa vitória, Deus ainda vai te dar vitória aqui na terra. Então a palavra que eu tenho para você: não desista, não retroceda, não volte atrás e não preste atenção nas ameaças do inimigo. Foque na profecia, na promessa e na palavra. Isso é que vai te manter de pé. É até um pouco do que eu falei para a irmã. Foque na palavra. Isso vai te manter de pé. E Deus vai te dar vitória. E os teus olhos vão se alegrar com a vitória. Eu encerro dizendo aqui, eu fico imaginando a notícia chegando. Ezequias,
todo mundo da Síria morreu ali no arraial. O povo fugiu, lá tem ouro, prata, um monte de riqueza ficou lá. E o povo sai da dificuldade para um momento de bonança e prosperidade. O Salmo vai dizer que Deus se alegra na prosperidade do seu servo. E Deus quer se alegrar em ti, na tua família, em você que tem resistido bravamente diante desse cenário. Então continue. Não desista de nada que você está empreendendo para Deus. Faça como Ezequias. Grande homem de Deus, o rei Ezequias. Está registrado para a gente como exemplo de reforma, de trabalho para Deus e de resistência ao diabo. Então se sujeite a Deus e resiste ao diabo, que a vitória está chegando. Amém? Essa era a palavra que eu tenho para deixar para vocês aqui. As nossas horas extrapolaram aqui. Esse é o programa Última Chamada. Hoje passou mais rápido do que todos os dias, né? Eu quero agradecer a você que foi com a gente até agora. Para você que chegou depois, só um lembrete, nosso programa é toda quinta-feira aqui na 100.5 a partir das 22 horas, mas também tem uma notícia boa para você, que só pegou o finalzinho aí. Nós temos o canal no YouTube, a pregação está sendo gravada e vai ser postada lá, e tem outros tantos programas lá onde você vai poder acompanhar. Se inscreva no nosso canal, é o RBT Plus, R de rato, B de bola e T de tatu, RBT Plus. Se inscreva no nosso canal. Eu só quero lembrar vocês que o nosso programa aqui é mantido com a oferta dos ouvintes, né? Nós não temos patrocínio, não temos comercial, estamos aqui há quase 7 anos e são os ouvintes que mantêm. E você que está sendo abençoado, gostando dessa programação, que essa programação tenha abençoado a tua casa, tua vida, tua família, oferte para nos ajudar a manter o nosso programa no ar e quem sabe aumentar ele, né? Aumentar as horas para você poder ouvir mais, desfrutar mais daquilo que Deus tem entregado para nós temos entregado para você de graça, tá bom? Então oferte. Pastor, eu quero ofertar muito, me diga como é que eu faço. Fale com a gente no WhatsApp do programa, que é o 83, DDD da Paraíba, para quem está fora também. A gente tem recebido, eu recebi, acho que foi mês passado, uma oferta dos Estados Unidos. Uma pessoa dos Estados Unidos fez o propósito 300, que Deus abençoe ela, né? Recebemos oferta de Portugal, recebemos oferta da África, né? Pessoas de África estão ouvindo, pessoas de outros estados do Brasil estão ouvindo, estão ofertando. Um programinha simples, pequeno, nosso canal no YouTube tem um pouquinho mais de 1.200 inscritos e a gente tem alcançado tantas pessoas, né? Então, glória a Deus por isso. O importante não é o número, é a qualidade de quem está ali, né? Então, temos um público abençoado, tanto na rádio quanto na internet. Então, oferte. O DDD é 83, tem um 9 na frente, 839-9105-6834. 839-9105-6834. 839-9105-6834. Esse é o WhatsApp do programa. Fale com a gente, faça parte da nossa lista de transmissão. Lembrando que esse número também é chave Pix, você já pode enviar a sua oferta agora. E você que está no YouTube nos acompanhando pela internet, é só escanear esse QR Code aí. Abre o Pix, bota escaneia o QR Code aí e envia a tua oferta, tá bom? Pessoal, muito obrigado por ter ficado conosco até agora. Quinta-feira que vem, se assim Deus permitir, estaremos de volta, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus, fui.